Bordão. Você sabe que eu estou com um convidado especial hoje. Estou aqui com ninguém mais e ninguém menos que o sociólogo Thiago Torres, vulgarmente conhecido como o Chavoso da USP. Palmas para ele. E aí, salve família. Muito obrigado, mano. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Como é que você tem estado nesses últimos dias? Na luta? Terrível, cara. Tô sobrevivendo, né? Tô indo. Classe trabalhadora, como sempre. Eu queria te perguntar, então, a primeira coisa, tem muita coisa que eu quero te perguntar hoje. Hoje a gente vai falar sobre segurança pública um pouco mais. Mas primeiro eu queria te perguntar como é que anda a sua disputa lá com a Meta, porque eu sei que depois que você perdeu o seu perfil de Instagram, você tentou abrir outros perfis e eles também não deixaram você abrir outros, né? E aí tava num processo, como é que tá agora? É isso, eu fui banido, né? Então eu tive vários perfis que eu já tinha anteriormente derrubados e fui proibido de criar qualquer outro. Comecei o processo lá em novembro, né? Logo que eu fui banido, eu já iniciei esse processo contra a Meta. E aí o processo está se arrastando até hoje, né? Já fazem mais de 8 meses, sem muito avanço, na verdade, com a derrota na primeira instância. A juíza da primeira instância já julgou desfavorável a mim. E aí a gente recorreu ao Tribunal de Justiça. E aí está marcado agora para em algum momento, em agosto, vai ter o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça. Cara, os caras provavelmente vão ficar enchendo o saco só pra enrolar, né? Só pra, tipo assim... Mesmo se eu ganhar no Tribunal de Justiça, com certeza eles vão recorrer ao STF, ao STJ, e se eu perder, é eu que vou recorrer, né? Então é um processo que não vai se encerrar tão cedo. Eu queria falar sobre isso porque, como eu venho do mundo da comédia, a gente às vezes se depara com esse debate de censura. E até no debate que eu tive com a vereadora bolsonarista, ela vem trazer, não, mas e o Léo Lins? As coisas que ele fala, e muitos comediantes acabam indo pra esse lado. E aí eu acho que casos como o seu mostram como, na verdade, a censura ela já existe, só que não é pra todo mundo, né? Sim. Não é pra todos os tipos de discurso. Então, se o cara faz um comentário racista, transfóbico, as plataformas deixam passar. Mas como você se posiciona frontalmente contra Israel ou contra a PM, os caras se sentem mais livres de, tipo assim, vamos tirar ele daqui que acho que as pessoas não vão dar conta, né? Uhum. Não vão sentir falta, né? É exatamente isso, né? E eu sempre ressalto, é muito engraçado esse discurso de, tem que defender a liberdade do Léo Lins. As mesmas pessoas que falam isso, elas estão criminalizando o Oruan, por exemplo, dizendo que o Oruan faz apologia ao crime, ao tráfico. Então é claramente 2 pesos e 2 medidas, né? Um pode falar o que quiser, que é liberdade artística, e o outro não. Você é bem conhecido por fazer palestras para jovens, para juventude. Você se comunica bastante com a juventude. Você faz várias palestras em escolas e em Fundação Casa. Eu queria te perguntar, qual que é o tema dessas suas palestras? Sobre o que você geralmente troca ideia com a molecada? Qual o assunto que você acha que é mais relevante trazer ali naquele momento? São muitos assuntos. Minha palestra, geralmente, ela dura 2 horas. Às vezes um pouquinho menos, assim, 1h30, mas a média é essa, entre 1h30 e 2 horas. Então dá tempo de falar sobre muita coisa, mas tem um eixo central, né? A minha palestra, ela é focada em falar sobre... Primeiramente, né, minha palestra ela é focada para a periferia, para a juventude periférica, né, para os adolescentes periféricos ou crianças, né, algumas palestras que eu faço no ensino fundamental também, mas a grande maioria é para o ensino médio, seja nas escolas, seja na Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM para quem é de fora de São Paulo, onde tem adolescentes cumprindo medida socioeducativa, seja para cursinho popular, para quem está se preparando para entrar na universidade. Então eu circulo nesses meios, né, tem os SAICAS também, que são serviços de acolhimento, para crianças e adolescentes, né, abrigos, entre aspas. Então eu estou sempre nessas instituições, em regiões periféricas, instituições públicas. Eu não faço palestra em escola particular, muito dificilmente faço palestra em escolas do centro, enfim. Então o meu público-alvo é a juventude da periferia, né? Então esse é o primeiro ponto importante, que é de onde eu venho, né? Então eu venho da periferia, venho da Brasilândia, venho da escola pública estadual. É como se você estivesse falando com você mais novo, né? Tipo isso, né? Eu sempre digo, né, que eu procuro ser para essas pessoas alguém que eu não tive. Porque na minha época não tinha um chavoso, um moleque assim da quebrada, tatuado, falando sobre os assuntos que eu falo. Eu tive referências, né, mas não nesse sentido que eu citei agora, né? As minhas principais referências, quando eu era adolescente e queria fazer ciências sociais na universidade pública, foram a Nathalie Neri e a Negata. São 2 comunicadoras, 2 youtubers mulheres negras, né? A Nathalie estudou na Unifesp, a Federal de São Paulo, e a Negata na UNB, a de Brasília. Então elas foram minhas referências na internet. Agora, na minha escola não tinham palestras, na minha escola não iam palestrantes, muito menos assim, né? Com essa aparência, com essa estética, falar sobre os assuntos que eu falo. Então, quais são os assuntos que eu falo? Quem é ou foi aluno de escola pública, e principalmente periférica, sabe que na nossa realidade não se fala sobre a importância da universidade pública, ou do estudo em si, ou coisas nesse sentido, né? Então, minha palestra ela é muito focada em mostrar para essa molecada que estudar é importante, entrar na universidade é importante, que a universidade pública é importante,
Mas junto disso, que se interessar e se engajar politicamente também é importante, porque tudo é política, né? Eu sempre faço essa reflexão. A gente está aqui na escola pública estadual. A USP é a universidade pública estadual, ou seja, ambas são mantidas pelo mesmo governo do estado. O que faz a USP e a Unicamp serem as melhores universidades do Brasil e a escola pública estadual aqui em São Paulo está caindo aos pedaços, faltando professor, faltando merenda, material, sendo que é o mesmo governo que administra. Então, os governantes escolhem para onde eles vão mandar o dinheiro. Se vão mandar para a universidade, para a escola pública, para nenhum dos dois, para o bolso deles próprios, né? Enfim. Então, eu procuro fazer essas reflexões. E aí, no meio disso, eu vou introduzindo várias outras reflexões sobre a desigualdade, as desigualdades sociais, econômicas, raciais da nossa sociedade, violência policial, e por aí vai. Eu falo de realmente muita coisa, mas o central é isso. É uma sociologia básica pra galera. É tipo isso. E algumas palestras, algumas escolas me convidam para falar sobre outros temas mais específicos, como, por exemplo, a LGBTfobia. Agora, quando eu faço palestras abertas ou palestras em universidades, aí o tema é livre, né? Aí sempre colocam um tema específico para essas palestras. Isso é foda, porque realmente, tipo assim, no meu caso, eu ganhei, no ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar numa escola particular. E só ali eu aprendi o que era vestibular. Tipo assim, aprendi o que era FUVEST, aprendi o que era Enem, porque os professores estavam diariamente te falando daquilo. Só que numa escola pública, enfim, às vezes a molecada tinha aula vaga, ou quem estuda à noite tem aquela cultura de faltar de sexta-feira, né? Sim. Mas eu queria te perguntar, você também faz palestras em Fundação Casa. Muita gente da direita vai prosperar no discurso público desumanizando as pessoas que estão presas e dizendo que quem está preso tem que sofrer mesmo e que cadeia não é spa. E você faz um movimento de tentar levar educação e um pensamento crítico para essas pessoas. Eu queria te perguntar, na sua visão, você acha que tem algumas pessoas que estão presas que, tipo, não, isso daqui não tem mais como ressocializar, isso aqui já era? Ou todo mundo que tiver alguma oportunidade ou uma estrutura básica consegue, de certa forma, ser regenerado, né? Voltar à sociedade? Esse assunto é muito complexo, né? Eu daria horas e horas de conversa só sobre isso. Acho que tem alguns pontos básicos, assim, pra gente partir dessa conversa. O primeiro ponto que eu acho importante destacar é que a direita, com esse discurso, né, que você citou, quem tá preso tem que sofrer, tem que se fuder, tem que morrer, isso é racismo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar estabelecido. Isso é racismo. Por que é racismo? A grande maioria das pessoas presas no Brasil são pessoas negras. 80% são pretos e pardos. Em alguns estados vai para 90%, 95%, principalmente nas regiões Nordeste, Norte. Então, a massa carcerária é de pessoas negras no Brasil. E alguém pode falar assim, mas isso não tem a ver com racismo, são porque essas pessoas cometem mais crimes. Isso não é verdade. Também pressupor que pessoas negras cometem mais crimes também é racismo. A questão é, o poder judiciário no Brasil e as polícias são racistas, são instituições racistas. São instituições que têm dois pesos e duas medidas, que olham para determinados corpos e julgam mais culpados e impõem mais penas do que para outros corpos. Então, pessoas brancas portando grandes quantidades de drogas, primeiro que elas geralmente nem são paradas pela polícia, porque elas não têm um estereótipo suspeito, a polícia não para. Então ela nunca vai encontrar essa droga com essa pessoa. Ou fruto de um roubo, enfim, o que quer que seja. Segundo, se essa pessoa for apreendida, for levada perante o judiciário, a tendência é que o juiz considere ela como um usuário, não como um traficante. Então ela também não vai ser encarcerada. Pessoas negras, primeiramente, são mais abordadas e aí mais facilmente se encontra coisas ilícitas com elas, e sendo levadas para um juiz, isso é comprovado, juízes têm a tendência de condenar mais essas pessoas como traficantes do que como usuários, inclusive mesmo com quantidades de drogas menores do que de pessoas brancas. A maioria dos juízes é branca, né? É isso, a imensa maioria dos juízes são brancos. Então, e alguém pode falar assim, mas a maioria dos PMs são negros. Beleza, mas eles são treinados por brancos, né? Os altos comandantes das Forças Armadas, das polícias, dos governos estaduais são brancos, ricos, que treinam esses PMs com essa mentalidade racista e de um alto ódio contra eles próprios, inclusive contra os seus semelhantes, mas enfim. Então esse é o primeiro ponto, né? As pessoas que estão presas são, em sua maioria, pessoas negras, pessoas pobres, porque o Estado brasileiro é racista e ele escolhe aprisionar essas pessoas, enquanto escolhe não aprisionar outras, que, no máximo, vão para uma prisão domiciliar, por exemplo. Vão ter regalias, né? Até poucos anos atrás existia prisão separada para quem tinha faculdade. Quem tinha ensino superior tinha cela reservada e garantida para ele, separadamente. Era doideira, tinha que ser o contrário, né? Então, existe esses privilégios ou esse tratamento diferenciado, né? Então fica essa questão, quem é o bandido que tem que morrer? É o adolescente, o jovem, preto, favelado que vende maconha na esquina? Ou é o vorcaro? Ou é o dono lá da Ultrafarma? Ou é
enfim, né? Essa galera, tá ligado? Então esse é o primeiro ponto. Teve uma vez que palestrando na Fundação Casa, um adolescente falou pra mim, né? Depois da palestra, depois de tudo que eu expliquei, falei sobre a universidade, sobre a USP, sobre o estudo, ele falou, porra, se todo mundo pudesse entrar na faculdade, eu tenho certeza de que a maioria de nós não estaria aqui. Então ele próprio conseguiu chegar nessa reflexão sozinho a partir de tudo que eu explanei. Refletindo, por exemplo, por que existe vestibular? Por que querem dificultar a nossa entrada na universidade? Por que estão precarizando a universidade depois que a gente conseguiu começar a entrar? Então não querem a gente lá dentro, né? Então o sistema, ele organiza as coisas para serem como elas são, para que esses moleques sejam jogados lá pro crime, depois pra cadeia ou pro cemitério, e os brancos de classe média ou alta sejam jogados para as melhores escolas, melhores universidades, melhores empregos, melhores bairros. As coisas estão montadas dessa forma, né? Então, para além da gente falar sobre a, entre aspas, ressocialização desses que já estão lá dentro, a gente tem que falar também, né, sobre a mudança desse sistema para que pare de se gerar esses problemas, esses crimes, esses delitos, esses atos infracionais. Isso inclui mudanças educacionais, sociais, culturais, econômicas, habitacionais. Agora, falando sobre os que já estão lá encarcerados e respondendo mais objetivamente sua pergunta sobre a possibilidade de, entre aspas, regeneração, ressocialização de todos. Primeiro que tem uma frase do Eduardo Tadeu que eu gosto muito, que ele fala: não dá para ressocializar quem nunca foi socializado. Quando a gente fala de pessoas presas ou cumprindo medidas socioeducativas, em geral a gente está falando de pessoas que sequer foram socializadas. Pelo menos não no que a gente considera... saudável, né? Não no que a gente considera como, por exemplo, aqui a sociedade paulistana, paulista, ou mesmo brasileira, né? É claro que essas pessoas estão inseridas numa outra forma social, que é a periferia, que é a favela, que é uma coisa praticamente à parte, tá ligado? Não está incluído, de fato, na cidade. Quem está nas periferias, nos extremos da cidade de São Paulo, nem pode ser considerado paulistano ou paulista, de certa forma, porque é uma realidade absolutamente diferente do que essa cidade, esse estado proporciona. Mas, enfim, então esse seria um primeiro ponto. Essas pessoas nem foram incluídas nessa sociedade para começar. Um segundo ponto eu acredito que a maioria que está lá dentro, a grande maioria, com certeza pode seguir por outros caminhos. Sim, meu trabalho ele é focado nisso. Ao contrário do que diz a direita, a extrema-direita, de que eu estou lá defendendo o bandido e o crime, pelo contrário, eu estou ali falando tirar eles do crime. Pra essa rapaziada que eles têm que sair dessa vida, que não é lá que eles vão encontrar futuro, que ali eles só vão encontrar a morte ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Então esse é o trabalho que eu faço, essa é a visão que eu passo. E eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, que a imensa maioria pode seguir por novos caminhos. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que são todos. Eu acredito que tem alguns que realmente não querem sair disso. Eles querem crescer dentro do crime, sabe? Eles acham que aquilo ali é o futuro, aquilo ali é o bom, aquilo ali é o da hora. E eu observo, por exemplo, né, às vezes eu falo pra eles sobre as festas que tem dentro das universidades, as festas que tem na USP, e aí citando episódios de racismo e preconceito que eu sofri na universidade, eu falo que era muito comum vários playboys chegar em mim e perguntar se eu tava vendendo droga. Então, festa de faculdade, você tá vendendo maconha, você sabe quem tá vendendo lança, sempre acontece isso pra mim, né? E aí eu conto essa história pra eles, pra tentar fazer eles se indignarem com o racismo. E alguns deles, né, eles veem ali uma oportunidade de empreendimento. Então quer dizer que tem demanda. Pois então, assim, não são todos, é importante ressaltar, né, um ou outro que eu percebo, assim, né, pelo olhar ou pela fala. Aquela frase do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? O cara vê nisso uma oportunidade de se tornar o popularzão do bagulho, né? E aí eu falo pra eles, tá bom, mano, mas aí você só tá fazendo o que os playboys querem que você faça. Ou seja, você tá na posição que o sistema reservou pra você, que é servir eles. Tá ligado? O sistema que a gente servindo a playboyzada, seja servindo a comida, seja servindo a bebida, seja servindo a droga. Sabe? É servir. Independente do que seja. Você pode achar que por estar servindo a droga você é mais foda, mais importante. Não é. Você é só mais um serviçal do mesmo jeito. Mano, teve uma parada que você falou uma vez que me fez refletir muito, assim. Aliás, várias coisas que você fala. Eu acho até curioso isso porque você é mais jovem que eu, mas você fala uns bagulho que eu sinto às vezes como um irmão me falando, um irmão mais velho falando um bagulho assim, né? E aí você falou uma parada que São Paulo vive como se fosse um apartheid. E claro, isso é bem forte de se dizer, mas uma coisa que me fez entender isso que você tá falando é a minha cunhada, que mora ali do meu lado, enfim, ela tem seus 20 e poucos anos, a gente mora ali na Quebrada da Zona Sul, e ela me contou que ela nunca foi pra Avenida Paulista, e que ela nunca tinha pegado o metrô. E, tipo assim, vive em São Paulo, mano, é a maior metrópole do Brasil,
mas, assim, meio que não existe motivo pra você ir pro centro, né? Tipo assim, as coisas, você vai lá comprar um café, é caro, e, tipo assim, os eventos são caros. Então, isso me fez refletir como, de fato, é como se São Paulo fosse vários pequenos feudos, né? Em que algumas pessoas, meio que, tipo assim, o hospital dela tá ali, o mercadinho dela tá ali, a escola dela tá ali, então ela meio que nunca teve motivo pra sair dali. Só que, de certa forma, é você impedir que a pessoa também tenha conhecimento de outras culturas, né? E, tipo, ter uma capacidade de expandir o seu conhecimento, viver uma realidade para além da sua, mas aí a pessoa vai viver focadinha naquele, tipo assim, ter os mesmos empregos, e aí quando surge algum jovem que tem um sonho de um emprego maior, as pessoas desmotivam, falam, não, nada a ver isso aí, pô. Tem que ser manicure, tem que ser mecânico, que nem todo mundo é aqui, tá ligado? Mas enfim, você vê isso também em outras cidades do Brasil? Total. Esse apartheid, essa segregação, ela existe em todas as grandes cidades. Em todas as grandes cidades, só que de formas diferentes, né? Eu acho que esse apartheid que existe aqui em São Paulo, ele é muito parecido com o que existe no Distrito Federal. Quer dizer, existe uma região central, rica e branca, e aos redores, longe disso, existem essas regiões pobres e majoritariamente negras. É diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Salvador, onde você vai encontrar favelas e regiões pobres e negras por toda parte. Né? Existe todo esse estereótipo, por exemplo, do Rio de Janeiro como uma grande favela. Né? A galera fala, Rio de Janeiro, favela. E São Paulo é o oposto, né? São Paulo é prédio, São Paulo não é favela. Não tem favela em São Paulo. Por quê? Quem é turista e chega no Rio de Janeiro, seja pela rodoviária, seja pelo aeroporto, você desceu, você já vai bater um olho e vai ver um morro, uma favela. Você vai pro seu destino, seja no centro, seja na Zona Sul, você vai passar por um monte de favela. Ela tá ali perto, né? Elas estão por toda parte. Né? No Rio de Janeiro, o padrão de segregação, porque como eu disse, existe a segregação, só que o padrão de segregação lá é a microsegregação. Então são regiões ricas e pobres lado a lado, coladas. E geralmente regiões menores. Enquanto que aqui em São Paulo a gente tem a macrosegregação. São Paulo, Distrito Federal, que são grandes regiões pobres e grandes regiões ricas muito distantes e muito segregadas uma da outra, sabe? Esse é o padrão, porque alguém pode falar, mas tem o caso Morumbi Paraisópolis. Aqui não é exceção. Aquela famosa foto lá daquele prédio, a favela é uma exceção. O padrão em São Paulo é a macrosegregação, é os extremos da Zona Sul, os extremos da Zona Norte, extremos da Zona Leste, e aqui esse centro, essa região central, que quem tá lá nunca passou por aqui, como você disse. Ou até passou, mas não conhece as outras zonas. É extremamente comum. Quem é do extremo sul não conhece o extremo norte, quem é do extremo norte não conhece o extremo leste. Cada um fica na sua bolha, no seu quadrado, sabe? E aí quem vem para São Paulo já é o oposto, né? Você vem aqui para São Paulo, você não vê... Se você fica nessas regiões centrais, você não vai ver favelas. É o oposto do Rio de Janeiro, né? Então, quem vem para São Paulo vai ficar hospedado aonde? Sei lá, Santa Cecília, Pinheiros, República, né? Consolação, Bela Vista. Não vai ficar hospedado na Brasilândia, no Jardim Ângela, na cidade Tiradentes. Vai ficar hospedado no centro. E não vai ver favela. Não vai ver. A última favela que tinha no centro era a favela do Moinho, né? Ali do lado da Santa Cecília, que o Tarcísio mandou demolir tudo ali, porque vai construir o palácio lá. Então, não tem mais favela na região central de São Paulo. A única que tinha, que era escondidinha ali, né? No meio dos trilhos do trem, já não tem mais. E os caras já metiam fake news falando, o PCC tá aí, vamos derrubar por causa do PCC, né? É isso. Quando o PCC tá na Faria Lima, né? Mas enfim. Então fica essa impressão que São Paulo é isso. É prédio, 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 arranha-céu e, consequentemente, gente branca, né? Porque quem mora nessas regiões são as pessoas brancas. As pessoas negras, no limite, elas estão trabalhando ou estão em situação de rua. Só que São Paulo é a cidade com mais favelas no Brasil. Não é o Rio de Janeiro. São Paulo é a cidade com a maior quantidade de pessoas negras no Brasil. Não é Salvador. Salvador é proporcionalmente, de fato, a capital mais negra. Agora, quando a gente fala de quantidade, números absolutos, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Desses 12 milhões, eu não sei o número exato, mas pelo menos 5 milhões são pessoas pretas e pardas. A cidade de Salvador tem cerca de 2 milhões de habitantes no total. Entende? Então, é uma cidade que tem milhões de pessoas pretas e pardas, milhares de pessoas indígenas, tem 20 mil indígenas na cidade de São Paulo, é a 10ª cidade com mais indígenas no Brasil. Tem muita área verde, zona rural, ao contrário do senso comum, só que também está afastado. Você vai ali na região de Marcilac, Parelheiros, é zona rural, é território indígena do povo Guarani. Jaraguá, terra indígena do povo Guarani também, sabe? Enfim, então tudo isso que eu tô falando, povos indígenas, pessoas negras, nordestinos, tudo isso está nas periferias, segregado e longe dessa vitrine que é a região central, né? Tem até um vídeo no meu canal que eu fiz com o título justamente São Paulo além da vitrine, para mostrar a São Paulo real além dessa vitrine que é essa região central que todo mundo conhece, mostrar essa região periférica extremamente invisibilizada, que é quem mantém essa metrópole mais rica da América Latina de pé. E a segregação
Lá no Distrito Federal é do mesmo jeito, né? Então a gente está falando, por exemplo, de Brasília, capital do país, riquíssima, né? Os metros quadrados mais caros do país, é um lugar que você só consegue andar de carro porque tudo é extremamente longe. E a população pobre, negra, nordestina, indígena, segregada na Ceilândia, no Itapuã, e assim vai, sabe? Samambaia, nessas regiões muito longes e muito distantes, né? Enfim, várias outras cidades esse padrão se repete, mas também é bastante comum em outras capitais. Como eu falei, aquela microsegregação, sabe? Salvador também tem muito isso, onde você vê bairro rico e favela muito próximo. Então, São Paulo, ela acaba tendo uma segregação muito grande, muito forte, também por ser a cidade mais rica do país, né? E aí, quando a gente fala isso, pode ter pessoas que pensam assim, nossa, então todo mundo lá é rico, todo mundo tem dinheiro. De jeito nenhum, né? É como eu falei, uma população capital, né? Pobre, periférica, marginalizada, que gera essa riqueza, que produz ela, mas que não tem acesso a ela. Um exemplo bem claro é, tipo, a minha vizinha, ela trabalha, tipo assim, num restaurante na Avenida Paulista, lavando louça. Então, ela sai de manhã, pega o transporte, escala 6x1 e volta. E isso, pra mim, é muito... uma analogia muito clara do que é o centro sugando a periferia para conseguir se sustentar, né? Uhum. Eu queria entrar em você com você em outro assunto, que é o da... Você. Desculpa. Desculpa pelo lapso. Ato fálico, né? Pode explicar. Ato fálico. Eu queria entrar com você em um outro assunto que é semelhante, que é a segurança. A segurança porque... dá pra ver que esse tema a direita vai surfar e tal, mas eu queria que a gente conseguisse discutir isso de uma forma realista e não só com palavras de ordem e frases de efeito. Você tinha um perfil no Instagram que era Fim da PM, e você é um conhecido militante pela desmilitarização da polícia militar. Quando a gente fala em desmilitarização da polícia, como é que você imagina isso acontecendo? Porque para muita gente vai parecer que você está falando, então não vai ter polícia na rua. Eu já trabalhei com com um cara que era do Policiais Antifascistas, e eu estava escrevendo um roteiro para ele, e eu entendi o que eram algumas reivindicações deles, como ciclo completo, carreira única, mas acho que a grande questão era que a polícia militar e a polícia civil, elas meio que dividem funções. Uma faz a ronda ostensiva, outra faz a investigação. Isso faz com que a nossa taxa de resolução de crime seja baixa, porque aí, enfim, em vez de ser uma pessoa que vai fazer o ciclo completo... Então, eu queria te perguntar, quando você fala de fim da PM, como é que você imagina o policiamento sendo feito? Você imagina que a polícia civil vai substituir as funções que a PM tem? Você acha que precisa ter uma polícia fazendo as rondas ostensivas pela rua? Como é que você imagina isso? Bom, mais um assunto extremamente complexo, né? Eu gosto de ressaltar isso, que são assuntos complexos, para que as pessoas que estão assistindo a gente, elas tenham calma, tenham paciência, né? Porque quando a gente toca em assuntos muito polêmicos, como criminalidade, presídio, polícia... as pessoas só ouvem a primeira frase que você vai falar, e dependendo do que você falar, elas já falam, não quero ouvir mais, porque tá falando merda, tá defendendo o bandido. São assuntos complexos, a gente não vai responder com uma frase, mas a extrema-direita, a direita fazem isso. É uma frase, né? Tem que matar mais, prendeu, matou. E aí o povo, sabe, gente, para de ser besta, pelo amor de Deus, não é simples. Então, quando eu falo nos debates, eu falo assim, gente, eu tô mais interessado em deixar segura a rua. Tipo assim, a rua tem que estar segura. Aí, prender mais, fazer mais prisão, vai deixar mais seguro? Não. Tipo assim, então como é que deixa mais seguro de fato? E aí a galera da direita, eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles deles. Então, é foda, porque assim, a gente falando desses assuntos, a gente tá lidando com um senso comum construído e consolidado por muito tempo, né? Então, hoje em dia a televisão ela já é menos popular do que antes, mas ainda continua popular. Mas eu quero dizer assim, né? Pessoas da nossa faixa etária para trás cresceram assistindo televisão, né? Os adolescentes hoje já é mais internet, né? Mas quem cresceu vendo televisão, com certeza cresceu assistindo o Datena, o Bate, o Siqueira Júnior, o Alborguete, quem é mais velho, e assim vai, né? Então, há décadas, e não por acaso foi na ditadura militar que começou a ter esse tipo de programa, há décadas existem esses, entre aspas, jornais policialescos pregando para a população que a solução para a criminalidade é mais policiamento, mais militarização, mais punições, mais prisões, reduzir a maioridade penal. Então, assim, quando você passa décadas da sua vida ouvindo um mesmo discurso sem contraponto, aquilo se enraiza no seu inconsciente de um jeito que é muito difícil tirar depois. Por isso que eu falei que falar sobre esses assuntos é complexo, é polêmico, porque as pessoas elas debatem isso de forma irracional.
de forma emocional, né? Vai vir as frases, mas e se você for roubado? Sabe, puxa por um lado sentimental de alguém que já foi roubado, de alguém que tem medo de ser roubado, de alguém que tem medo de ser sequestrado, etc. E eu já fui. Aqui em São Paulo é onde mais tem roubo no Brasil. Eu tive 5 celulares furtados, tá ligado? É uma febre que existe aqui de furto e roubo de celular, de bicicleta, dentro do Uber, em todo lugar. A gente não está seguro, mesmo tendo um governo de extrema-direita que a polícia tá matando mais, mesmo tendo tido vários outros governos anteriores onde a polícia também matou e prendeu cada vez mais, né? O Alckmin, eu já vice do Lula é de esquerda. De jeito nenhum. O Alckmin pegou o governo de São Paulo com, enfim, eu não lembro o número exato, X pessoas presas no estado e deixou com 10x, tá ligado? Então ele aumentou, assim, exponencialmente a quantidade de pessoas presas e mortas pela polícia. Tem gente que vai considerar que isso deixa mais seguro, né? E não deixou. É só olhar objetivamente, sabe? Isso não está levando pra lugar nenhum. É isso que a gente tem que pensar objetivamente. Tá levando pra algum lugar positivo? Tá resolvendo? Tá minimizando? Não tá. Esse é um ponto, né? Mas existem esses medos, esses receios, essas preocupações, essas raivas, revoltas totalmente legítimas. Totalmente legítimas, sabe? Todo mundo que rala pra ganhar seu dinheiro e conseguir conquistar suas coisas tem toda a razão pra ficar revoltado, com raiva, com ódio, de ser assaltado, de ser roubado, né? Focando nesse tipo de crime específico, porque tem muitos outros, mas enfim. Então, esse é um ponto. A gente não pode fazer esses debates só baseado na emoção. Porque, por exemplo, até eu, quando eu sou furtado, o que a emoção fala no momento? Caralho, se eu pegar essa pessoa, eu vou atropelar, eu vou matar, eu vou quebrar, eu vou bater. Sabe, teve uma vez que eu tava na moto, tava pilotando moto, eu tava com o celular assim, né, vendo o GPS, uma outra moto passou do meu lado e pegou meu celular, o cara da garupa pegou o celular e fum. E aí, num primeiro momento, eu fiquei assim, né? Não tinha entendido o que aconteceu, que você fica meio, caralho, o que foi isso, mano? E aí, na sequência, bateu mó áudio, eu fui atrás, eu tentei ir atrás, né? Só que eles já tinham saído na frente com tanta pressa que eu não consegui alcançar, depois até perdi de vista, né? E é isso, sabe? O que eu ia fazer se eu alcançasse eles? Não sei, mas agir no impulso, sei lá, eu vou tentar jogar a moto em cima, sei lá, não sei. Então, quando a gente age por impulso, a gente vai tomar decisões que não são eficazes. Elas, no máximo, vão fazer a gente explodir, tirar o ódio, a raiva de dentro de nós, como matar o bandido, coisas assim, torturar, mas... E aí, vai resolver o problema da segurança pública? Não vai, tá ligado? Então, se a gente quiser resolver de fato e não só ficar enxugando gelo, a gente tem que botar o pezinho no chão, sentar e falar, vamos ter uma conversa séria, uma conversa complexa, uma conversa longa, que não se resolve com frase de efeito e que exige estudo, exige uma série de coisas nesse sentido, exige debate de diversas áreas juntas. Então, vamos por partes, né? A gente vive numa sociedade, num sistema capitalista. Eu sou comunista, a gente quer chegar, então, futuramente na sociedade comunista. Nenhum de nós que está vivo hoje vai ver a sociedade comunista. Para sair do capitalismo e chegar no comunismo, a gente vai passar por uma transição que é o socialismo. Quanto tempo vai durar essa transição? Só Deus sabe. Pode durar 10 anos, 100 anos, 200 anos. Mas existe um período de transição entre o atual sistema capitalista e a futura sociedade comunista. Na futura sociedade comunista não vai existir classe social, não vai existir Estado, e, consequentemente, não vão existir nenhuma forma de polícia. A população vai se autogerir, se autogestionar e promover a sua autodefesa também, caso seja necessário, né? A gente está falando aqui de uma sociedade tão futura que não tem nem como imaginar quais vão ser os problemas que essa sociedade vai enfrentar. Sobre o que a gente pode falar, então? Sobre curto prazo, pensando na sociedade capitalista que a gente ainda vive, sobre médio e longo prazo, pensando nessa transição socialista que eu espero ver, né? A gente espera viver ela, mas que não vai acontecer esse ano, nem ano que vem, nem daqui a 5 anos, né? Sendo bastante realista. Então, dentro da sociedade capitalista... Daqui a 5 anos eu não sei já. Eu espero que sim, mas eu acho tão difícil, né? Daqui a 5 anos a gente deve estar vendo o Tarcísio eleito presidente, alguma coisa nesse sentido. Agora você me deixa triste, real. Infelizmente, né? Nicolas aí também se candidatando, talvez, né? Mas enfim. Então, a única esperança é o povo. Exato, né? Exatamente. Isso se a gente não vê um colapso ambiental, assim, né, irreversível daqui pra lá. A gente tá vivendo agora o super El Niño, né? A gente viu aí os ventos fortíssimos, calor extremo. Então, pra onde que a gente vai, né? E tudo isso causado pelo capitalismo. Exato. Mas voltando, então, né? Dentro do capitalismo, a gente pode fazer reformas dentro da segurança pública, obviamente, como a gente já fez recentemente, né? Colocar câmeras nas fardas dos policiais, isso é uma medida reformista que ajudou a diminuir a quantidade de homicídios, né, a letalidade policial aqui no estado de São Paulo e em outros estados que aplicaram isso também. Enfim, então pensando tanto na parte da violência policial quanto na parte da criminalidade, a gente pode sim falar em algumas reformas para além da abolição da PM, que é uma coisa das polícias, né, que é uma coisa bastante futura. A gente pode falar de algumas reformas. Então, primeiro ponto, existem várias polícias
e guardas. Não existe só a polícia militar, porque as pessoas falam assim, vai acabar com a polícia militar e aí quem vai fazer a segurança, quem vai atrás dos bandidos, etc. Tem várias polícias. Existem várias polícias. Existe polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia penal, polícia rodoviária federal, existe polícia ambiental, existe provavelmente outras que eu não tô lembrado agora. Polícia científica. Existe guarda municipal. E assim vai. Então existe uma série de forças. Existe a polícia do exército também, né? Então existe uma série de polícias. A gente fala especificamente em acabar com a polícia militar por várias razões. Ela é a polícia que mais mata a população. Eu não estou falando de matar bandidos, eu estou falando de matar crianças, como o menino Rian, de 4 anos. Mulheres grávidas, como Kathleen Romeu. Idosos, adolescentes, e assim vai, trabalhadores. É perigoso para a população civil em geral. É isso, a PM está matando civis, está matando pessoas inocentes, está matando crianças, a rodo, isso aí é uma exceção, não é exceção, gente. Na página Fim da PM, no perfil Fim da PM, eu tava lá todos os dias mostrando esses casos de pessoas absolutamente inocentes, mortas pela polícia. O deputado Renato Freitas mostra bastante no Instagram também. Exatamente. Então, a polícia militar... Aliás, qualquer instituição a gente tem que parar e analisar qual é a história dessa instituição. Quando e por que ela foi fundada, tá ligado? Tudo tem uma história. A gente tá tão imerso na ideologia capitalista, né? A ideologia da burguesia, que a gente acha que as coisas sempre foram assim. Então sempre existiu Estado, sempre existiu capitalismo, sempre existiu elite, sempre existiu desigualdade, sempre existiu polícia, sempre existiu direito. E não. Tudo isso surgiu em algum momento histórico, tá ligado? A polícia militar, especificamente, ela surge no Brasil em 1809, meses depois da família real portuguesa vir pra cá. A família real portuguesa foge lá de Portugal, que estava sendo invadido por Napoleão Bonaparte, vem para o Brasil, que era sua colônia na época, aqui começa a fundar instituições como as universidades, por exemplo, que aqui não existiam, e também a polícia militar. O primeiro nome da polícia militar é Guarda Real de Polícia, ela é fundada no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e ela tinha como objetivo proteger a família real, proteger a propriedade privada dos senhores de engenho, da elite econômica da época, e controlar a população escravizada e os povos indígenas contra revoltas e possíveis revoluções como a que tinha acabado de acontecer no Haiti. A polícia militar é fundada com esse objetivo, não tem nada a ver com segurança pública, servir e proteger a população, nada. É sobre controlar a população negra, controlar a população indígena, os trabalhadores, impedir que eles se revoltem, que eles tomem o poder. É muito engraçado, inclusive, né, ver pessoas de extrema-direita falando que são contra o sistema e defendendo a polícia militar, né? Pô, se você é contra o sistema e supostamente você quer tirar esse sistema, derrubar esse sistema, construir outro sistema, como que você está defendendo a principal instituição responsável há 200 anos por manter o sistema, manter a ordem estabelecida, manter as coisas como elas estão? Sabe, quando você se levanta para tentar fazer uma revolução de fato, né, tentar mudar o sistema, a primeira força que vai para cima de você é a polícia militar. É por isso que o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 em Brasília não foi tentativa de revolução, mas de golpe, porque teve apoio da polícia militar. Né, tirando alguns policiais militares ali que se manifestaram, a maioria estava tirando foto com os manifestantes, estava comendo lá, dando risada, filmando, né? Foi isso que aconteceu. Porque eram pessoas ali a favor do sistema, de ambos os lados, né? Enfim, voltando. A Polícia Militar, então, especificamente, ela é essa instituição que ela, historicamente, ela tem essa função que para mim, ela não pode ser mudada. Eu acredito que é uma coisa absolutamente estrutural da Polícia Militar, o papel de manter o sistema, controlar e oprimir a população pobre, exterminar a população negra. Isso é um projeto que vem no pós-abolição de escravidão, exterminar a população negra, que agora liberta não serve mais para nada na visão da elite, e proteger essa elite, proteger o Estado, né? Só a gente vê, quem vai em manifestação sabe, gente. Onde que a Polícia Militar tá nas manifestações, ela tá protegendo fachada de banco, esse tipo de coisa, sabe? Protegendo o prédio da prefeitura, do governo do Estado, impedindo que as pessoas cheguem próximo. Então tá para proteger o poder. Uhum. É isso. Então, a Polícia Militar, ela tem que ser extinta, essa instituição. Isso pode ser feito via projeto de emenda à Constituição, né, mexer na Constituição, no artigo específico, que eu não lembro agora se é o 241, 244, enfim. Tem um artigo específico que fala sobre a função de segurança pública da Polícia Militar, que fala sobre ela como um braço do Exército, das Forças Armadas. Então isso tem que ser mudado, tem que ser tirado isso daí, para possibilitar a dissolução dessa instituição. Aí os policiais vão ficar desempregados? Vai para outras polícias, vai para outras guardas que sejam reempregados em outras funções aí. Mas é dissolver essa instituição. E aí, a nível estadual, também é mexer nas leis orgânicas estaduais que também dispõem sobre como vai ser as polícias dentro dos estados, como que vai funcionar a segurança pública dentro dos estados. Fazendo isso, as outras polícias e guardas, como eu disse, continuam existindo.
E aí essa função que atualmente, supostamente, tem a Polícia Militar de fazer a ronda ostensiva, e eu falo supostamente porque, apesar de ela fazer isso de fato, não é para garantir a ordem e a segurança, né? Quem é que não conhece uma história de alguém que foi assaltado, foi roubado, tinha uma viatura passando, chamou e eles fizeram nada? Eu já vi isso com os meus olhos, sabe? Uma amiga minha foi furtada lá no carnaval, na hora passou, furtada não, roubada, né? Na hora passou uma viatura, ela falou, ó, o moleque ali assim, assado, acabou de me roubar, o policial falou assim, toma cuidado aí. E foi embora. É isso. Por Deus. É um psicólogo. Ele nem desceu da viatura. Ele nem queria parar, né? Ela, opa, peraí. Com a viatura mais devagarzinho. O que foi? O moleque ali acabou de roubar meu celular. Ele, porra, toma cuidado aí. Só isso. Teve uma vez que eu fui roubado, furtado também, né? Eu tava junto com a deputada no carro dela, né? Eu mosquei também, fiquei com o celular assim. O moleque passou na janela. Tava com o celular na mão, rapaz. Olha que moscado que eu tenho. Não, mas é que assim, né? Sabendo da região que eu tava, ali na região da Armênia, uma região com muitos roubos, né? Eu no banco do carro lá, com a janela aberta e mexendo no celular, só veio a mãozinha, tum! E aí a deputada, ela ligou, a gente parou um pouco mais pra frente, assim, ela ligou pra PM e falou, olha, eu sou deputado estadual, tô aqui no lugar tal, acabei de ser roubada, papapá. Os policiais assim, tá bom, já a gente manda uma viatura. A gente ficou lá meia hora e nada, sabe? Então, eles não estão fazendo essa ronda pra proteger a população. Sabe, eventualmente, assim, eles realmente vão lá, impedem alguma coisa de acontecer, mas o foco não é esse, né? O foco é oprimir a população pobre, negra, sabe? É só ver onde que tem mais ronda ostensiva, no centro ou é na periferia? É na periferia. Bairros ricos não tem nem PM passando. Sabe, você vai circular por um Higienópolis da vida, você não vê viatura da PM. Agora você vai para as regiões periféricas, é o tempo inteiro, uma atrás da outra. E fazendo o quê? Enquadrando os jovens, dando esses enquadros violentos, com abuso psicológico, ameaças, ou no centro, enquadrando as pessoas em situação de rua. É isso que eles estão fazendo, sabe? Então a gente precisa que outras forças, como as próprias guardas municipais, elas tenham essa função de fazer essa chamada ronda ostensiva para tentar prevenir então, esses crimes. Em vez da Polícia Civil, a Guarda Municipal, certo? Não, aí é debate, né? Pode ser a Guarda Municipal, pode ser a Polícia Civil. A sua sugestão mesmo, não que a gente tem que ser assim, mas é porque eu vejo que esse assunto é importante, porque para muita gente da nossa idade, que se fica indignado com a violência urbana e tal, até eu tava conversando sobre isso com a minha mulher. Ela tem alguns amigos que estudaram com ela na época da escola, que viraram PMs, e aí ela fica nessa dúvida do tipo assim, o fim da PM significa que, então, se você tiver uma ocorrência, tipo, alguém invadiu sua casa e roubou, você vai lá falar com quem, se não tiver a PM? A questão é que, tipo assim, outras polícias também podem cumprir essas funções, né? Sim. Ou é remanejar essa função para outras forças, ou é talvez criar uma nova força, né? Uma força totalmente civil e sem essa lógica militarista, né? Porque a gente também precisa tirar essa lógica de treinamento militarista das outras. Não adianta falar assim, agora quem vai fazer isso vai ser a Guarda Municipal, mas que agora vai ter uma mentalidade igual da Polícia Militar e não vai trocar elas por elas, sabe? Uhum. Então tem que mudar a questão do treinamento também, de como que a favela é tratada como território inimigo, a população negra é tratada como suspeita. Então toda essa mentalidade de guerra contra a própria população, sabe, é o que não vai levar a mudança nenhuma. E somado a isso, né, existe a mal chamada guerra às drogas também, que é um que movimenta bastante dessa lógica militarista do inimigo interno, né? Porque a polícia militar está em guerra contra o inimigo interno. Quem é o inimigo interno? São as facções de narcotráfico, eles dizem, né? Não é a população pobre, negra, periférica, favelada, indígena, enfim. Mas enquanto manter essa noção de guerra às drogas, nada vai mudar. Por isso que tem outra coisa vir junto, que é a legalização das drogas. Que é outro assunto polêmico, complexo, que as pessoas vão ficar indignadas, malucas, mas que também tem que ser debatido, tem que ser pautado com responsabilidade. Você acha que iria tornar a rua mais segura se a gente, ao invés de, tipo assim, recheasse a rua de viatura, a gente fizesse aquele esquema que a China faz de colocar câmera em todo lugar e deixar mais fácil de perceber movimentações, assim, à distância, para agir à distância, não necessariamente estar ali com a população, dando tapa na cara das pessoas? Talvez. Eu não sei exatamente como funciona na China, mas eu acho que pode ser uma coisa positiva, mas também com cuidado, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem uma coisa semelhante a isso, que é o Smart Sampa, né? A prefeitura, ela espalhou essas câmeras aí para vários lugares que, por um lado, realmente tem ajudado aí a encontrar, por exemplo, foragidos e tal, mas por outro tem várias confusões racistas, né? De confundir pessoas negras ali e aí acusa uma falsamente de ter cometido um crime, ela vai presa. Então, pode ser uma tecnologia positiva, né, usada positivamente, mas que tem que tomar esse cuidado também,
para não cometer essas injustiças. Mas muitas vezes, de fato, as câmeras, elas geram um pouco mais de sensação de segurança, até mais do que a própria PM, né? Teve uma vez que eu e um amigo meu, a gente tomou um enquadro, era de madrugada, mas era numa região não periférica, ou seja, era uma região que tinha muito comércio e muitas câmeras de segurança para todo lado. E aí o policial falou pra ele, eu só não vou te quebrar porque a gente não tá na favela, se tivesse. E com certeza uma coisa que faz com que ele tenha essa cautela são as câmeras ali, né? Então você vê, nesse caso, a presença da PM, ela não gerou segurança, pelo contrário, gerou insegurança. O que gerou segurança? As câmeras. Você acha que... Vamos falar sobre o sistema penitenciário também, porque a direita ela vai dizer que o que falta no sistema penitenciário é ele ser mais rígido. Eu ouvi isso de um cara que tem que fazer um cerco ali dentro, assim, que tem que não permitir que o cara saia e tal. E aí a minha questão com isso é, como é que surgiu o PCC, né? O PCC surge do massacre do Carandiru, e aí o Comando Vermelho surge também lá numa prisão do Rio de Janeiro. Então, a repressão, eu vejo isso, não é a mesma coisa, mas existe uma analogia assim... Se eu for educar minha filha batendo nela achando que isso vai resolver, na verdade ela só vai ficar mais revoltada, vai me odiar, vai sentir raiva de mim, é a pessoa que me bate. Então, o que você acha que precisa mudar no sistema penitenciário para que aqui fora seja um lugar mais seguro, tá ligado? Porque o jeito que acontece hoje é o cara entra lá e ele sai, às vezes faccionado, às vezes, tipo assim, com mais contatos com o crime, com oportunidades de emprego. Como é que você acha que o sistema penitenciário poderia agir atualmente no Brasil para que a gente falasse, isso aqui tá fazendo de uma forma mais justa, tá ligado? Acho que é difícil o sistema penitenciário ser justo, porque já é algo injusto por si só. Por genética. Por isso que, mais uma vez, é a mesma lógica do fim do policiamento, fim dos presídios também, mas isso é uma coisa pro futuro, né? Uma sociedade comunista, então a gente tá longe disso ainda, mas... Esse é o horizonte. O que fazer nesse meio tempo, né? A curto, médio e até mesmo longo prazo? Eu acho que muitas coisas podem ser feitas, sim. E pensando em ambos os lados, né? Pensando na população que está sofrendo com o crime, com o roubo, com o tráfico, e pensando também nos direitos das pessoas que estão privadas de liberdade. Porque, como você acabou de falar, não vai ser com violência que essas pessoas vão deixar a vida do crime, pelo contrário, elas só vão se revoltar cada vez mais e vão permanecer nesse meio, tá ligado? E até piorarem. Então, eu tive a oportunidade de palestrar num presídio, né, mais de uma vez, na verdade, mas eu fui em um específico que eu fiquei, assim, muito impressionado, como que deixou muito claro pra mim, na prática, o que eu já sabia na teoria, de que o presídio, ele não existe pra ressocializar ninguém, ele não existe pra melhorar ninguém, ele não existe pra tirar ninguém do crime. O presídio, ele existe pro Estado fingir pra população que está fazendo alguma coisa. Ficou muito nítido pra mim. Por quê? Cheguei no presídio e aí foram me apresentar pros chefes do presídio, os chefes do crime dentro do presídio, né? Já tinha até isso de forma formal, assim. Exato. Oficialmente os líderes. Exato. Tipo assim, apresentou pro diretor do presídio e apresentou pros chefes do crime. O vice-diretor. O vice-diretor. Eu acho que eu diria até um diretor paralelo, porque me parece que o poder é quase o mesmo, sabe? Tanto que teve uma hora que eles tinham que resolver alguma questão lá, e eles foram lá fazer meio que uma reunião entre eles. Né? A direção do presídio e os líderes do crime pra ficarem lá, tipo, dizendo o que seria feito. E eu só observando tudo isso, né? E aí, era engraçado também que quando vinha o líder, vinha atrás vários moleques novos, que eram os moleques que, como posso dizer, que serviam a ele, né? Os braços dele ali, de certa forma, digamos deles, né? Exato. E eu fiquei observando muito isso, né, mano? Os chefes do crime usam celular dentro do presídio. Celular com acesso à internet. Eu ficava observando isso falando, mano, realmente acham que alguma coisa vai mudar desse jeito? Você acha que um moleque lá da favela que tá lá traficando ou roubando qualquer coisa e, sei lá, talvez ele não seja faccionado, entrando aqui no presídio, tendo contato com essa realidade, o que vai acontecer? Ele vai se faccionar. Sabe? Então o moleque, ele chega aqui não faccionado. Aí ele observa que existe essa estrutura dentro do presídio, com os chefes ali, muito bem demarcado quem são os chefes, quem são os líderes. Eles mandam dentro do presídio, às vezes mais do que a direção, mais do que o Estado, né? Às vezes não, né? Sempre mais do que o Estado. Eles impõem as ordens, as vontades deles, né? As regras. E você tem que se submeter a isso, sabe? Mesmo que você não se faccione, mas a tendência é que você acabe entrando pra facção, com uma forma de proteção,
uma forma de receber ajuda da sua família. Socialização numa comunidade também, parece que você tá sendo composto por um coletivo que vai te deixar mais forte do que se você ficar sozinho. Né? Exato. E é isso, sabe? Aí tem a questão do status, né? Que eu acho que aquilo acaba atraindo esses moleques mais novos também. Então você pega agora esse debate sobre redução da maioridade penal. Você vai botar um moleque de 16 anos, é isso, você só tá antecipando mais um bagulho. Esse moleque aqui com 16, ele poderia ir pra uma medida socioeducativa e de fato sair dessa vida, porque é muito mais fácil você tirar um adolescente do que um adulto. Agora já não vai mais, agora ele vai cair com 16 anos dentro do presídio, o chefão lá de 40 anos vai botar ele debaixo da asa dele. Acabou, mano, você tirou a possibilidade, ou reduziu muito a possibilidade desse moleque mudar, né? Então, eu acho que tem que mudar essas coisas, né? E é uma coisa que eu nunca vi alguém, acho que de esquerda, falando, porque geralmente é uma opinião mais da direita, mas quando eu vi isso com os meus olhos, eu cheguei nessa conclusão, gente. Não tem como você deixar essa estrutura de poder do crime dentro do presídio, onde o chefe, tem o chefe ali muito bem demarcado e ele manda nos demais, ele não tem que estar preso com eles ali. Ele não pode ter acesso ao celular, à internet, gente. Isso aí, ele tá comandando lá de dentro, né? Como eu falei, isso é uma coisa que a direita sempre fala, né? Mas quando eu vi com os meus olhos, eu tô vindo aqui falar, mano. Não dá. Isso aí você nunca vai desarticular essas facções, você nunca vai. O que você tá me falando, basicamente, é que a ressocialização não existe. Não existe. Tipo assim, todo mundo sabe que um cara tendo acesso, sei lá, a um curso técnico num presídio que vai encaminhar ele para alguma profissão, isso diminuiria as chances dele recorrer ao crime novamente. Mas, pelo que você está falando, a maioria dos presídios no Brasil, isso daí nem chega a acontecer. Não é um objetivo real do Estado, sabe? De fazer com que aquelas pessoas saiam dali com outra vida. Porque, por exemplo, eu ouvi isso de adolescentes da Fundação Casa. Aqui dentro da Fundação a gente tem refeição 3 vezes por dia, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, dentista, professor ali que dentro de uma sala de aula dá aula para 5 alunos. Quando a gente sair daqui, a gente vai voltar para a favela. A gente vai voltar a morar num barraco, a gente vai voltar a ter desemprego, miséria, não vai ter médico fácil, não vai ter dentista, não vai ter psicólogo, não vai comer 3 vezes por dia. Ou seja, o Estado espera essas pessoas caírem ali dentro para proporcionar para elas coisas que elas deveriam ter lá fora, e depois que elas saírem e voltarem lá para fora, elas deixam de ter tudo isso. E o que elas vão fazer sem base nenhuma? Muitas vezes vão voltar pro crime. Então, assim, também ressaltando que isso é referente à Fundação Casa, né, pros adolescentes. No presídio não tem nada disso, sabe? Quer dizer, tem algumas dessas coisas, né, mas a fundação é completamente diferente do presídio. É uma coisa que eu falo isso muito pros moleques, viu? Eu falo, olha, não queiram de forma alguma cair num presídio, porque, mano, não tem nada a ver com isso daqui, sabe? O presídio é realmente uma masmorra, assim, que quem fala que o presídio é um hotel, é um spa, eu queria que passasse uma semana lá dentro, ou talvez um dia, sabe? Pra falar que aquilo ali é minimamente bom. A privação de liberdade em si, ela já é uma pena, e uma pena extremamente torturante. Agora, a privação de liberdade dentro de 1 metro quadrado com 5, 6 pessoas que estão cagando num buraco no chão, comendo comida estragada e por aí vai, sabe? Isso, não tem nem palavras pra falar sobre isso, sabe? E aqui em São Paulo, na Fundação Casa, a gente teve uma mudança muito grande quando passou de FEBEM pra Fundação Casa. Uma mudança positiva, né? Não que a fundação seja perfeita de jeito nenhum, mas a FEBEM era um lugar de tortura bizarro, né? Então a antiga FEBEM, ela reunia todos os tipos de adolescentes e crianças, assim, renegados pela sociedade. Então ia desde dos chamados menores infratores, né, que hoje em dia não se usa mais esse termo, é adolescente em conflito com a lei. Então ia desde os menores infratores, os meninos em situação de rua, órfãos, crianças e adolescentes com transtornos mentais. Então se juntava tudo isso ali dentro e se submetia a eles a diversas torturas e opressões e violências e tudo mais, sabe? E não dava certo de forma alguma. Hoje tá bem melhor do que era. Como eu disse, não está perfeito, mas está melhor. E melhor em qual sentido? No sentido de ser um hotel cheio de regalias? Não, no sentido de proporcionar de fato uma mudança nesses meninos, sabe? Em boa parte deles. Então, dentro da fundação, eles têm acesso a várias coisas, como as minhas palestras, como rodas de conversa, como oficinas. Eles aprendem a cortar cabelo, aprendem grafite, aprendem... escreve livro, faz bordado, faz uma série de coisas. Eles têm excursões para ir na USP, por exemplo, e assim vai, museus. Então eles têm acesso a uma série de coisas que eles não têm na favela, na periferia, não teriam e não vão ter quando sair de lá de dentro. E isso expande o horizonte deles, tá ligado? Eu canso de ver moleque dentro da fundação e fico muito feliz. Que falam pra mim assim, eu quero fazer faculdade, quero entrar na USP, quero ser engenheiro, quero ser advogado.
quero cursar TI, e assim vai, sabe? Então, o que eles precisam é de perspectivas de futuro. Dentro da periferia, dentro da favela, não existe perspectiva de futuro, sabe? Todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer enriquecer, mas como fazer isso? Tá ligado? Eu fui uma criança nos anos 2000, antes da internet, né? Pelo menos da popularização da internet. Então, nos anos 2000, a gente olhava pra televisão e via quem é que veio da favela e conseguiu ficar rico, melhorar de vida. Os jogadores de futebol. Então, o padrão do moleque da periferia nos anos 2000 era querer ser jogador de futebol, como eu quis. Depois, anos 2010, vem a internet, se populariza. E aí, também, ao mesmo tempo, se populariza o funk, né? Então, muito moleque de periferia agora quer ser funkeiro, anos 2010. Aí vem anos 2020, pandemia, a galera, mais ainda dentro da internet, começa a se popularizar o quê? Os influencers, os tiktokers, os youtubers. Hoje, se você for ver qualquer criança e adolescente na periferia, quer ser youtuber e tiktoker, influencer. Só que tem uma coisa que atravessou todas essas décadas, que foi o crime, né? Então, o crime sempre esteve ali, servindo de exemplo para alguns moleques que queriam um caminho um pouco mais rápido para tentar acessar essa riqueza e essa melhora de vida, né? Que também é uma ilusão. É uma ilusão, porque esse moleque ele não percebe que ele tá sendo um trabalhador explorado como qualquer outro que tá aí numa escala 6x1, numa loja num caixa de supermercado, né? Eu digo no sentido de que ele vai ficar 12 horas ali numa biqueira para ganhar um determinado valor que é minúsculo comparado ao que o dono da biqueira, o dono da boca vai ganhar, né? Então, o dono e o gerente vão lucrar muito. Você que é um aviãozinho, você não vai lucrar nada, sabe? Você vai levar muito Não, vai ficar trabalhando com fome. Exato. Você não vai ficar trabalhando com O fome. moleque desmaiando na biqueira, sabe? Então, isso não é vida, não. Isso é uma ilusão. Mas é uma ilusão que atrai muitos, porque no fundo é isso. O sistema capitalista vende pra nós, ó, você tem que ter dinheiro, você tem que ser rico, você tem que ter o carrão, o motão e etc. Todo mundo quer ter essas coisas. Uns vão tentar pelo meio do TikTok, do YouTube, outros vão tentar pelo meio do funk, outros pelo meio do crime, outros pelo meio do futebol, outros vão ficar trabalhando, ralando, né, pegando metrô, ônibus, etc. Eu esqueci qual era a conclusão. Eu não sei se eu tava vendo em algum seriado que falava disso sobre o sistema dos Estados Unidos, que também o cara, às vezes o cara era morador de rua, ele preferia cometer algum delito pra ser preso, ele falava, bom, aqui na prisão eu tenho teto e comida, lá fora eu não tenho teto e comida. Então, tipo assim, se você cria um sistema em que vale mais a pena a pessoa ficar encarcerada do que na rua, é claro que a pessoa, tipo assim, mano, tipo assim, o Estado tá gastando só aqui, em vez de gastar antes, pra gente não ter que chegar lá, né? Mudando de assunto, você fala em algumas entrevistas que você dá sobre a estrutura social de algumas aldeias indígenas, alguns povos indígenas. Eu já vi você dizendo que, inclusive, muitos deles já se assemelham ao que é o comunismo, assim, a forma de se organizar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas estruturas sociais, porque eu acho que uma coisa que o senso comum faz com a gente é não permitir que a gente imagine formas diferentes de se organizar, né? Porque parece que se você tá lutando para isso, você é o sonhador utópico, as coisas nunca vão mudar. Mas eu acho que para antes da gente conseguir de fato mudar as coisas, a gente tem que imaginar uma outra forma de fazer as coisas. Queria que você pudesse compartilhar algumas experiências de estruturas sociais diferentes da capitalista que você já viu acontecerem na prática. A gente que é comunista, a gente ouve isso tanto da direita quanto da esquerda liberal, né? Que o comunismo é uma utopia, é um sonho, é uma coisa impossível e nunca vai acontecer e blá, blá, blá. Falar sobre fim do Estado, meu Deus, isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer, isso é impossível. E a gente já tem isso, gente, sabe? Não é como se a gente estivesse inventando uma coisa fantasiosa, é só sair um pouco dessas bolhas, né? Principalmente desses grandes centros urbanos que a gente vai ver. Na verdade, até em centros urbanos, sabe? Você olhar para uma ocupação do MTST, uma ocupação do MLB, sabe, gente? Mas, enfim, então existem várias formas de organização social que são comunitárias, que são coletivistas, que de alguma forma são comunistas ou são um protótipo, digamos assim, do comunismo, e que o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio é expandir isso para um nível global. Por isso que eu falei que é uma coisa que vai demorar séculos e a gente nunca vai ver.
É óbvio que isso não vai... A gente vai expandir isso para o mundo inteiro em alguns anos ou décadas. Não. Né? Então vai começar num local, vai se expandir para um território, para um país, um continente, assim vai. Isso demora, óbvio. Mas o fato é que isso já existe, né? E pessoas preconceituosas, inclusive de esquerda, podem achar que isso é impossível por serem supostamente formas de sociedade ultrapassadas ou selvagens ou primitivas que tendem a desaparecer e não a se expandir. Eu acho o contrário. Né? Claro que elas vêm sendo massacradas e exterminadas, né, pelo capitalismo, pelo Estado, pelos europeus, pelos colonialistas nos últimos séculos. Mas eu acredito sim na possibilidade de que a gente consiga recuperar isso. Né? Por isso tem uma frase muito dita no meio indígena, no movimento indígena, que é o futuro é ancestral. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que pra gente saber pra onde ir, a gente precisa olhar pra trás. Não querendo voltar pra um passado idealizado, né? Mas olhar pra trás pra entender como que a gente chegou até aqui, como que os nossos ancestrais resistiram a isso. Sabe, a gente que é comunista, a gente acaba muitas vezes sendo socializado numa cultura eurocêntrica, né? Claro, a sociedade em geral ela já é socializada dessa forma eurocêntrica. Mas eu digo, quando a gente entra no meio marxista-comunista, a gente é ensinado muitas vezes a ter uma visão de mundo eurocêntrica. O marxismo é eurocêntrico? Não. Mas existe uma visão de mundo marxista eurocêntrica. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que vão falar, né? Ah, o marxismo é eurocêntrico. Por quê? Porque Marx era europeu. Grande bosta, né? Isso não é argumento por si só. Se a gente olha aonde que aconteceram as principais revoluções guiadas pelo marxismo, pelo socialismo, foram na periferia do mundo, né? Então, Revolução Chinesa no continente asiático, Revolução no Vietnã, em Cuba, no continente africano, tiveram várias, e assim vai, sabe? E mesmo a Revolução Russa, ela acontece num país que nem é propriamente Europa, né? Meio Europa, meio Ásia, é um país periférico dentro da Europa, enfim. Era um país que na época era semi-feudal, né? Não era uma potência, não era um país central, enfim. Então, o primeiro ponto é isso. As revoluções inspiradas pelo socialismo e pelo marxismo, elas aconteceram principalmente na periferia do mundo. Né? Grandes líderes marxistas que a gente teve, óbvio, tem o Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, assim vai, mas tem Che Guevara, tem Fidel Castro, tem Mao Tse-tung, tem Angela Davis, e assim vai. Thomas Sankara, tem uma caralhada, Ho Chi Minh. Então, são pessoas racializadas, latinas, né, hispânicas, negras, africanas, asiáticas. Então, não, o marxismo ele não é eurocêntrico. Mas existe sim uma forma de ver o marxismo e a revolução que é eurocêntrica, que é, por exemplo, o que a gente chama de fazer o cosplay de bolchevique, né? Então, é aquela pessoa que ela se idealiza como um operário soviético branco e o trabalhador hipotético, que seria isso, um soviético branco musculoso, de macacão e coisas assim, sabe? E isso não representa nem a realidade do socialismo em geral e nem a realidade da luta socialista aqui no nosso país, né? Então, quando a gente fala sobre inspirações para a nossa revolução, também é muito comum que se olhe para isso, né, para a Revolução Russa, e tem que ser uma inspiração, com certeza, mas eu acredito que todas as experiências de revolução tem que ser, e mesmo aquelas que não foram socialistas, como a Revolução Haitiana, ou mesmo aquelas que não foram revoluções, foram outras formas de resistência, como os quilombos. O Quilombo dos Palmares, ele durou cerca de 130 anos, isso foi muito mais do que a União Soviética, por exemplo. Então, em pleno Brasil colonial, em pleno 1600 e pouco, a gente teve um território independente imenso na região ali do atual Nordeste, né, Pernambuco, Alagoas, que foi controlado, que foi mantido por pessoas negras ex-escravizadas por mais de 130 anos, tá ligado? E a gente não olha pra trás pra conhecer essa história, sabe como eles fizeram isso, como que eles se mantiveram. Agora a elite conhece essa história. Voltando pra Polícia Militar, no brasão de armas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem simplesmente o bandeirante Domingos Jorge Velho, que foi o responsável pela expedição que destruiu o Quilombo dos Palmares. O bandeirante é responsável por destruir esse quilombo, por assassinar Zumbi, decapitar ele. Ele é homenageado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas se você for perguntar, qualquer PM nem sabe dessa história. Quem colocou esse cara lá, sabe? Foram os deputados estaduais que escreveram esse decreto e depois o governador do estado, Jânio Quadros, né? Então essas pessoas da elite rica, estudada, né? O Jânio Quadros, inclusive, os Piano também, essa galera conhece a história e conhece a história da perspectiva dela, enquanto descendentes dos bandeirantes, né? Por isso que eles exaltam os bandeirantes, os colonizadores. E a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece essa resistência, essa luta, o que eles fizeram. Então a gente precisa conhecer tudo isso.
Dito isso, né, voltando para a atualidade, a gente tem os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que também seguem resistindo a tudo isso, né? Porque o colonialismo ele não acabou ainda, né? Então eles continuam resistindo a tudo isso e na linha de frente dessa luta contra o sistema capitalista no Brasil. É só a gente ver lutas recentes como a ocupação da Cargill, maior empresa do agronegócio do mundo, né, onde os povos indígenas do Pará, principalmente do Baixo Tapajós, conseguiram a revogação de um decreto que privatizaria 3 rios na Amazônia. A gente vê a ocupação da Secretaria da Educação também lá no Pará, no ano passado. A gente vê aqui em São Paulo as lutas pelo clima, que tiveram acho que uns 2 anos atrás, encabeçadas aí pelo povo Guarani. Enfim, várias lutas Brasil afora, sempre encabeçadas pelos povos indígenas contra o avanço do sistema capitalista, das privatizações, né, da devastação ambiental. Então a gente precisa olhar mais para isso, olhar mais para eles, para esses movimentos, se somar a eles, somar essas lutas, a essas mobilizações e ter essa humildade de ouvir, de aprender com eles, tá ligado? E aí, dito isso, né, nos últimos anos eu tenho me inserido cada vez mais nesse meio do movimento indígena, seja frequentando mobilizações como o Acampamento Terra Livre em Brasília, seja visitando territórios indígenas. A gente tem aqui em São Paulo, já falei, o território do povo Guarani, seja lá no Jaraguá, seja lá no extremo sul, Marcilac. Em Guarulhos também tem um território indígena com 14 povos, né, a aldeia Filhos desta Terra. Aqui na região ali do Real Parque, do lado do Morumbi, Paraisópolis, tem uma comunidade do povo Pancararu, que também já visitei ali. E assim vai, né? Então já fui também no acampamento Terra Livre lá da Bahia, já visitei um território indígena no Acre, do povo Puianaua, já visitei Quilombo no Amapá, Quilombo na Bahia. Então eu tô circulando por esses territórios e eu vejo claramente ali é o que a gente tem de mais próximo do comunismo, sabe? Mas por quê? Então, o meu primeiro contato nesse sentido aconteceu no começo de 2023, quando... Eu esqueci o nome do movimento. Teia dos Povos. A Teia dos Povos, ela é uma organização que une vários movimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, etc. E faz vários encontros, assim, né, agroecológicos, e eu fui convidado para participar de um em 2023, depois eu fui de novo em 2024 ou 25, não lembro exatamente. A cada 2 anos, então foi 23 e 25. E aí, quando eu cheguei lá em 2023, né, foi num território quilombola, no Recôncavo Baiano, passei uma semana lá e foi isso, sabe? Convivendo com toda essa galera que eu citei agora. E foi a primeira vez que eu falei, caralho, realmente tô me sentindo no comunismo, sabe? Por quê? Ninguém tava ali contratado, recebendo um salário para fazer certas funções. As pessoas simplesmente se organizavam para dizer, olha, eu vou cozinhar, eu vou lavar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, as coisas necessárias para a manutenção daquele encontro agroecológico por uma semana e de todas as atividades, elas eram repartidas pelas pessoas entre elas, de forma coletiva, sem esperar uma remuneração, mas sim, tipo, eu vou focar nisso e você focar naquilo. No final das contas, todo mundo vai ter tudo. Uhum. Ninguém vai ficar sem comer, ninguém vai ficar sem dormir, porque enquanto eu tô aqui promovendo o lugar que você vai dormir, arrumando o lugar que você vai dormir, você tá fazendo a minha comida, e depois vice-versa, a gente vai trocar, e tudo era organizado assim, de forma coletiva, sem esperar por um salário, né, que é outra coisa que a gente se fala sobre o fim dessa ideia de mercadoria, de mercantilização, de vender sua força de trabalho em troca de um pagamento, em troca de um salário, né, que é o que o capitalismo faz. Mas enfim, então, bem resumidamente, porque também como é uma experiência que já faz 3 anos, eu não lembro dos detalhes, mas tem vídeo também nas minhas redes sobre isso, eu pude ver ali pela primeira vez essa organização coletivista, sabe, que não, as coisas elas são feitas em prol da coletividade, não em prol de um pagamento, né? Mas antes disso, na verdade, eu já tinha militado dentro de ocupação, né? Já fui de movimento social de ocupação e ali dentro é assim também, tudo é resolvido em assembleia. Não tem assim, um grupinho que vai decidir. Não, tudo é decidido em assembleia, a gente vai fazer em reuniões, fazer junto para decidir, olha, a gente tá com 10 sacos de cimento, vai para onde que vai? Vamos decidir coletivamente para onde que vai esses sacos de cimento. Eu quero que venha pra mim. Não é bem assim. Vamos sentar, vamos reunir e tal. Então, isso é possível. O único desafio, como eu disse antes, é conseguir expandir essas experiências que já existem, mas que são pequenas, a um nível maior. E o fato delas já existirem mostra que são possíveis. Totalmente possível. Né? O ser humano não é egoísta por natureza, como a direita gosta de repetir. É meio que... Eu sinto que quando existe essa consciência de grupo, você consegue enxergar pelo todo, né? Assim, não só o que você precisa, mas o que o todo precisa, e todo mundo enxerga o que o todo precisa, né? Uhum. Eu queria te perguntar, dentro dessa seara,
Qual você acha que são os principais movimentos sociais do Brasil hoje? Quais que vocês, tanto urbano quanto rural, qual que você acha que são os movimentos que estão mais bem organizados e que têm feito as lutas mais importantes atualmente? O movimento que eu mais admiro é a LCP, a Liga dos Camponeses Pobres. LCP? Eu nunca tinha ouvido falar. LCP. É da onde? É um movimento que atua principalmente na zona rural, mas não só. Eles têm um jornal que é a Nova Democracia, não sei se você já teve acesso, né? Então, assim, geralmente nas áreas mais urbanas eles atuam promovendo esse jornal, promovendo algumas atividades, encontros também. Estão em vários estados? Vários estados. E na zona rural, se eu não me engano, eles focam muito lá em Rondônia, mas não estão só lá, eles estão em vários lugares promovendo essa luta contra o agronegócio, fazendo acampamentos, né? Ocupações, e eles defendem a revolução agrária, né? Eles não falam de reforma agrária, eles falam de revolução agrária. É um movimento que está fazendo luta armada contra o agronegócio no nosso país. Foda. Importante, necessário. Outra coisa, quando as pessoas falam assim, não existe luta armada, isso aí é coisa do passado. Tá acontecendo, gente. Tá rolando existe bastante, luta né? armada Fora das câmeras. Países, fora das câmeras, né? Quem é militante da LCP não tem rede social, não tem canal no YouTube. Eles estão fazendo luta, assim, no off, tá ligado? E é uma luta muito foda, tá ligado? Tem um vídeo de alguns anos atrás que chegou um helicóptero, assim, né? A PM tava chegando pra fazer um despejo, uma reintegração de posse, e aí tava vindo um helicóptero da PM sobrevoar o acampamento, eles pegaram o fuzil e meteram bala na PM. E conseguiram? Conseguiram. Eles fazem a PM recuar, a PM não vai pra cima deles, porque eles estão armados com fuzil até os dentes, tá ligado? Então a LCP, pra mim, ela é o movimento mais revolucionário, mais combativo que a gente tem no nosso país atualmente. Apesar disso, eu não crio rixa, por exemplo, com o MST. Porque... Não tem que ter rixa. Não, é porque a LCP ela surgiu de um racha do MST. Ah, tá. Ela queria fazer uma luta mais radical, o MST menos, e aí... Né, eu digo menos nesse sentido de não pegar em armas e apoiar mais o governo Lula, por exemplo, essas coisas. Entendi. E aí existe uma certa rixa entre eles, assim, né? Mas eu particularmente admiro os dois. Acho que o MST também faz um trabalho fundamental, para mim é um dos maiores movimentos do país, junto com a LCP, acho que são os dois maiores. E admiro muito o MTST, admiro o MLB, né? São dois movimentos que já estão promovendo mais lutas em áreas urbanas, por moradia. Pra quem não conhece, por exemplo, o MLB, o que um movimento desse faz? Então, o MLB é um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né? É um movimento que é focado na questão das ocupações urbanas. Então, assim como o MTST, eles encontram, né, locais ali que podem ser ocupados, prédios, por exemplo, e criam ocupações ali para garantir moradia para pessoas sem teto. Geralmente são prédios que estão abandonados há bastante tempo, né? É isso. Existe seja na Constituição Federal, seja nas leis municipais, esse princípio, né, de que é absolutamente descumprido pelo poder público, esse princípio de que imóveis e terrenos que não cumpram função social, ou seja, que estejam abandonados há muito tempo, não paguem os impostos, eles têm que ser desapropriados, tomados pelo poder público para ser destinados à moradia popular. E aí, como os governos são burgueses e não fazem isso, os movimentos vão lá e ocupam esses prédios, né? E aí, com a luta, eles conquistam esse direito da moradia, né? Eles conquistam a moradia popular. E aí, no meio disso, existe toda uma formação política, né? Para que essas pessoas das ocupações se tornem militantes, se tornem lideranças, né? Então, eu admiro bastante, principalmente esses movimentos. Aí, junto com o MLB, também existe o movimento de mulheres Olga Benário. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom, que é o de criar ocupações específicas para as mulheres, para que essas mulheres possam sair dos meios de violência doméstica, se fortalecerem, se empoderarem, também se tornarem liderança, se politizarem. Eu acho esses movimentos muito fodas. Eu gosto bastante também da CSP com Lutas, que é a Central Sindical ligada ao PSTU, ela está muito inserida no meio dos trabalhadores sindicalizados também, então tem a minha admiração. Admiro muito todos os movimentos de mães que lutam contra a violência policial, como a gente tem aqui em São Paulo, as Mães de Maio. As Mães de Maio, elas surgem a partir da maior chacina da história recente, da história republicana do Brasil, que foi maio de 2006, quando a polícia aqui de São Paulo matou mais de 600 pessoas. E aí surge esse movimento Mães de Maio, que até hoje, 20 anos depois, continua lutando por justiça, que nunca foi feita, né? Pelo contrário, o governador da época ele foi premiado aí com a vice-presidência da República. Enfim, então esses movimentos de mães, eles são extremamente necessários, são extremamente combativos, né? Eu tô citando Mães de Maio, mas tem muitos outros, né? Não só em São Paulo, mas pelo Brasil afora. Admiro os movimentos indígenas,
a rede de proteção contra o genocídio. Porra, são muitos. Eu não vou lembrar de todos, com certeza eu vou esquecer movimentos muito importantes, peço até desculpa por isso, mas... Eu acho importante a gente mencionar, porque quando se fala de revolução, eu acho que a revolução ela vem dos movimentos sociais, pelo menos na minha visão, né? Tipo assim, ao invés de vir de um partido político, de alguém que está em alguma instituição oficial, ela vem desse coletivo de pessoas que já estão vivendo as mazelas do capitalismo na pele e querem uma mudança imediata, né? Então eu acho que essa é uma grande esperança para nós. E quanto maior e mais forte, mais organizado tiverem, acho que mais chance a gente tem de fato de fazer mudanças. Tem a Teia dos Povos também, que eu já citei. Ah, boa. Se encaminhando para as últimas perguntas, para a gente encerrar nossa entrevista. Existe um conceito criado por um autor chamado Gessé de Souza, se eu não me engano? Gessé Souza, que é o pobre de direita, né? E aí muitos criticam, dizendo que essa é uma maneira incorreta de se entender o problema. Eu queria te perguntar, porque eu vejo que muita gente criticando, ainda assim é um termo que é útil para algumas pessoas, para falar sobre essa pessoa que é de classe trabalhadora, mas é o apoiador do Bolsonaro, enfim. Eu queria saber como é que você entende essa questão de pobre de direita. Você acha que faz sentido usar esse termo? Eu acho um termo sem sentido. Sabe, eu acho que assim, a pessoa que fala em pobre de direita, ela parte de um princípio de que isso é uma coisa surpreendente, que isso é uma exceção, que isso é algo que chama atenção. Gente, todo mundo, 99% das pessoas dentro do sistema capitalista são de direita. Até mesmo a esquerda. Como assim? A gente tem o consciente e o inconsciente. Mesmo que você tenha o seu consciente de esquerda, você pode ter o seu inconsciente de direita. É isso que a gente chama de esquerda liberal. Que é essa pessoa que fala, sou de esquerda, defendo os direitos humanos, defendo a justiça social. Mas, pensar o fim da polícia, isso é impossível. Pensar o fim do Estado, isso é impossível. Pensar o fim da propriedade privada, isso é impossível. Sabe, é isso. Tudo é impossível. Você não consegue pensar o mundo, a sociedade, a economia para além dessa caixa que a direita impôs, que a burguesia impôs, que o liberalismo impôs. Você é uma pessoa de direita, mesmo que você não saiba, tá ligado? Seu inconsciente é de direita. Então, quando você vê o Lula fazendo certas coisas, como privatizações, você fala, mas é o que tem pra hoje, é o que dá pra fazer, é a correlação de força. Você tá sendo de direita, você tá sendo liberal, você tá sendo conservador e não está percebendo. Então, todos nós somos atravessados pelas ideologias liberais, conservadoras, direitistas a nossa vida inteira, do dia em que a gente nasce ao dia que a gente morre. A gente pode se libertar disso? Pode. A gente pode tirar tudo isso da nossa cabeça? Pode. É fácil? Não é. Se até para uma pessoa que conscientemente é de esquerda, uma pessoa que estudou, uma pessoa que leu, que se informou, que está no movimento social, ainda é difícil, ainda restam vários resquícios do pensamento direitista e liberal e conservador, quem dirá para o povão que não teve acesso a nada disso? Quem dirá da pessoa que está trabalhando 6x1 ou 7x0 na informalidade, pegando ônibus, metrô, trem lotado, ficando 6 horas por dia dentro de um transporte público, que não tem tempo para nada, que tá dormindo 5 horas por noite, que tem filho para cuidar, que não teve uma boa educação, que não acessou a universidade. Quem dirá essa pessoa? Não estou falando com isso que ser de direita é uma ignorância, burrice, falta de estudo, não é sobre isso. As pessoas mais poderosas do nosso país que tiveram a melhor educação, em sua maioria são de direita, tá ligado? Estão defendendo a classe delas, né? Estão defendendo a classe delas. A questão é, essas pessoas, elas controlam todos os meios de comunicação, incluindo emissoras de TV, emissoras de rádio, redes sociais. Essas pessoas controlam o sistema de ensino, as escolas, as universidades, as igrejas. Essas pessoas controlam todos os meios de informação e comunicação e acesso ao conhecimento. Então, elas vão usar tudo isso, esses aparelhos ideológicos, para transmitir a sua ideologia, para transmitir a sua forma de ver o mundo. Isso é feito de forma direta e indireta. Quer dizer, não é só chegando para a população e falando assim, olha, seja de direita, seja liberal, seja conservador, defenda o livre mercado. Isso também acontece cada vez mais, né? Um motorista de Uber que passa o dia inteiro rodando ouvindo Jovem Pan, é isso que ele tá ouvindo. Privatização é bom, o livre mercado é bom, o Estado é ruim. E o Estado é ruim mesmo, né? Só que nesse sentido que eles estão colocando políticas sociais são ruins, leis trabalhistas é ruim. Então a pessoa passa o dia inteiro ouvindo isso. Só que tem uma outra forma muito mais subliminar de fazer com que as pessoas sejam de direita, que é justamente agindo no inconsciente delas.
É você colocando uma criança pra assistir, no nosso caso, assim, né? Enfim, eu cresci assistindo Bom Dia e Companhia. Aí você cresce assistindo Bom Dia e Companhia. Aí tem lá, você participa da brincadeira, tem a roleta lá que você roda e todo mundo queria ganhar o quê? PlayStation. PlayStation ou R$1.000. PlayStation ou R$1.000. Ninguém quer ganhar um jogo da vida, uma besteirinha dessas, né? Já viu o vídeo do moleque que ganhou o jogo da vida e ficou, ah não, já tenho 4. Entendeu? Então você quer ganhar o PlayStation ou R$1.000. O que isso significa? Você tem um desejo por aquilo. O sistema gerou em você desejo por algo, e não existe problema em ter desejo por um videogame bom, por exemplo, isso não é um problema. O problema é que o sistema vai ensinar pra você que, se você tem esse PlayStation, você é melhor do que o seu coleguinha que não tem o PlayStation. Aí você tá na escola, você vê o coleguinha que tem aquele tênis que solta luz e tem rodinha, você se sente inferior a ele. Então você olha pro colega que tem a mochila de rodinha, que vai de perua pra escola, que vai pra praia com frequência, né? Que vai pro shopping com frequência, que levava lanche. Que levava lanche, que comprava o hamburgão lá na cantina da escola, então você se sente inferior. O sistema tá desde novo ensinando pra criança que quem tem mais é melhor do que quem tem menos. E tá te ensinando que pra ter aquelas coisas você precisa ter mais dinheiro. E tá te ensinando que pra ter dinheiro você tem que trabalhar muito. O que você vai percebendo quando você cresce que não é bem verdade, né? Porque você vai trabalhando e você tem cada vez menos dinheiro e mais dívidas e você não consegue acessar essas coisas. E você fica preso dentro de um ciclo vicioso onde você é ensinado que você tem que trabalhar mais, você tem que ralar mais, você tem que descansar menos, você tem que ter 2 empregos, 3 empregos, dormir cedo, dormir tarde, acordar cedo, e você vai ficando preso dentro dessa lógica, esperando chegar na elite um dia, ou enriquecer um dia. Você não consegue isso, mas você continua tendo essas pessoas como um horizonte, como um norte. Você continua olhando pra elas e falando, caralho, essas pessoas são fodas. Eu quero ser igual a elas. Aí hoje você tem um celular. Aí você vai pegar o seu celular, você vai entrar no Instagram, no TikTok, e você vai ver o influencer lá que comprou uma mansão, que comprou mais uma Ferrari, que tá numa viagem lá no iate, lá na puta que pariu. E você não tem raiva dele, você tem desejo, você quer ser igual, você tem... Nem é inveja, né? Porque a galera fala que se você critica eles, é você que é invejoso. Eles têm o desejo, eles querem ser igual a eles esperam que um dia eles vão estar lá também. Fala, cara, eu quero estar junto com eles, o meu sonho é estar lá, é também ter isso, é morar em Alphaville, é morar não sei onde. Então, isso gera um inconsciente de direita. Por quê? É errado querer ter essas coisas? Não, o problema não é desejar ter essas coisas. Eu quero que todo mundo possa viajar, possa morar bem, e só o comunismo pode proporcionar isso para as pessoas. O capitalismo pode proporcionar isso para uma meia dúzia, não para todos. A questão é que você vai sendo ensinado, como eu falei antes, que a desigualdade é natural e quem tá em cima é melhor do que quem tá embaixo, e para ser alguém eu preciso ter muitos bens materiais e tudo gira em torno de conquistar mais dinheiro, então eu vou defender o livre mercado e aí eu vou ficar contra as leis trabalhistas porque estão impedindo o livre mercado, estão impedindo o meu avanço, e o meu patrão ele me paga um salário menor porque tem que ficar pagando vale-refeição, então eu preferia não ter o vale-refeição, vou vender meu vale-refeição. Então você percebe como isso vai virando uma bola de neve ideológica dentro da cabeça das pessoas que naturalmente, entre aspas, condiciona elas a serem de direita, votarem na direita, votarem num Pablo Marçal da vida. Não teria como ser diferente, gente. Não teria como ser diferente. E a partir do momento em que a esquerda faz um diagnóstico completamente errado dessa situação e acha que para ser bem-sucedida ela precisa copiar as pautas da direita, como o Boulos falando pro Marçal que vai pegar as pautas dele de empreendedorismo, ou o PT baiano e o PT cearense fazendo a polícia matar mais do que aqui em São Paulo, né? E uma série de políticas de insegurança pública genocidas, não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, você só está fortalecendo mais e mais essa mentalidade de direita. Como eu falei antes, não existe contraponto. Você passa décadas ouvindo bandido bom é bandido morto, tem que reduzir a maioridade penal, e não tem um contraponto. E o que a esquerda está fazendo hoje? É seguindo por esse rumo. E aí pronto, acabou, não tem contraponto nenhum. Sabe? Então a galera quer falar do pobre de direita quando o nosso grande problema no momento é a esquerda liberal. Não é o pobre de direita, é a esquerda liberal, porque ela é quem deveria estar fazendo o contraponto, mostrando outra ideologia, outra narrativa, outra forma de ver o mundo, mas ela está cada vez menos fazendo isso, se adaptando à visão de mundo direitista, liberal, burguesa e conservadora. Então a gente vai se afundar nesse buraco cada vez mais, e o Lula é um grande responsável por isso. Mas ele tem o apoio da esquerda, a esquerda passa a mão na cabeça dele, ele pode fazer o que for, fazer o que ele quiser, que ninguém vai criticar. E se você critica, é você que tá errado, é você que tá fortalecendo a direita.
E não ele que está promovendo privatizações e apertando a mão do Trump, falando que rolou petroquímica, explorando petróleo na foz do Amazonas, e assim vai. Não, o Lula ele até falou na gringa esses dias, num discurso que ele deu, falando que é exatamente isso, que a esquerda com o tempo estava se assemelhando ao sistema, e as pessoas estão olhando pra gente como se a gente fosse o sistema. E ele tava falando várias críticas, que parecia o Jones Manuel falando dele assim. Autocrítica, né? Você tá criticando você mesmo? É, autocrítica, mas aí depois ele falou que ele não é de esquerda, né? Nunca foi de esquerda. Não, sabe o que eu acho isso? Eu acho que sempre depende do lugar que ele tá falando. Com certeza. Tipo assim, o público que tá lá, ele quer agradar. Lá no Vilela, ele mete esses papos. Aí se ele vai falar pro MST, ele não vai meter essa, né? Exato. Mas se encaminhando aqui pro nosso final, mano, na verdade já era pra ter encerrado com o tempo, mas o papo fluiu tanto. Queria te perguntar, o que você achou? Eu assisti, reagi no meu canal, eu vi que você até comentou aquele debate que você fez contra 13 bolsonaristas, certo? E foi no TubaCast. Eu participei de alguns debates naquele canal, sendo um dos 13 que ia debater, depois de contra o Rubinho, alguns caras lá. Eu queria te perguntar o que você achou, qual o balanço que você faz daquele seu debate, e já conectando com essa pergunta, o que você tá achando da postura da esquerda nesses debates em geral, porque eu acho que dentro desse lugar de disputar a consciência da juventude, disputar a consciência do tal pobre de direita, eu acho que um dos caminhos, e não o único, mas um dos caminhos são esses debates, mas também depende da forma como eles são feitos, o formato influencia bastante. Queria saber a sua opinião sobre essa cena de debates que está rolando. Olha, até alguns anos atrás, eu era contra participar desses debates. Eu acho que também era meio que um senso comum dentro da esquerda e dos comunicadores, que era não participar desses debates porque a gente estaria dando palco para a direita e coisas nesse sentido, né? Mas eu mudei muito esse meu pensamento. Eu acho que a Carol Sardella foi uma grande responsável por isso. Por mostrar pra gente que é possível ir nesses debates e se sair melhor que a direita e se dar bem nesses debates, né? Depois... Puta, eu mandei mensagem pra ela falando, posso te entrevistar? E na mesma semana ela virou deputada. Falei, ixi, agora esquece. Sim. E depois o Jones também, né? Ele mostrou com aquele debate que ele fez contra os 20 liberais / conservadores, que foi um fenômeno, né? Então acho que a gente tá entrando num outro momento da comunicação das esquerdas, né? A gente tá entrando num outro momento e num momento positivo. Eu demorei um pouco para entrar nesse meio dos debates, porque eu sou uma pessoa pelo menos, uma pessoa um pouco mais receosa, né? No sentido de, por exemplo, olhar pro Jones e falar, mano, eu não tenho 10% do acúmulo teórico que ele tem para participar de um debate como esse. Então eu vi aquele debate dele lá dos liberais, contra os liberais, e eu falava, caralho, mano, Era o cara muita estatística, é uma né? enciclopédia, tá ligado? Eu não tenho a mínima condição de fazer um debate desses, de argumentar nesse nível. E aí eu fiquei receoso durante um tempo. Aí o Spectrum me convidou para participar de um debate que era 3 LGBTs de esquerda contra 3 LGBTs de direita. Acho que eu vi que foi o Fernando Holliday. Não, foi o Douglas Garcia... Ah, tá. O do Dom Fernando Holliday foi Lancelotti. negro de direita, né? Acho que foi. O Dom Lancelotti, que é o fundador do movimento Gays com Bolsonaro. E aí tinha a Sabrina. Nem o Bolsonaro deve gostar desse nome, né? Não. E aí, no meu lado, era a Michelle, das Travas da Vida, maravilhosa, e o Júpiter. Eu acho que esse debate eu fiquei bastante confortável, né? Seja porque, basicamente, era um time contra outro time, né? Então, eu não tava ali sozinho. Era um assunto que eu domino bastante. A questão LGBT é uma questão que eu estudo há muitos anos na minha vida. E também é porque... Porra, acho que é muito fácil você debater contra LGBT de direita, sabe? LGBT de direita é tipo árvores a favor do desmatamento. Ele tá do lado mais difícil, né? Não é tão... Exato, é eles que vão ter dificuldade pra sustentar o lado deles, não a gente, né? Então aquele debate eu achei muito bom e eu gostei. Aí na sequência eu participei de outro no Spectrum, que foi justamente junto com o Jones e com a Carol, que foi esquerda radical contra a esquerda reformista. Esse debate eu já não gostei muito do meu desempenho, porque eu não me preparei pro debate. Eu falei assim, é um debate entre pessoas de esquerda, vai ser uma conversa de comadres. E de jeito nenhum, chegou lá e... porque os trabalhistas, eles estavam com sangue no olho pra meio que tomar o lugar dos comunistas no protagonismo. Exato. Então acabou que esse debate ele foi bem acalorado, né? Eu não esperava que fosse, eu não me preparei, não estudei. E eu falei muito pouco, né? Quem assistiu percebeu, eu falei pouquíssimo. O Jones, ele falou muito mais e eu falei pouquíssimo. E a Carol falou mais ou menos. Eu não gostei do meu desempenho nesse debate. E aí depois veio o convite para esse debate do TubaCast, né? Que eu fiquei muito com o pé atrás. A princípio, eles me convidaram para fazer um debate contra 13 pessoas de direita. E aí eu falei, mano, não sei, não me sinto muito confortável. E aí eles me tranquilizaram, falaram, não, você vai escolher as pautas, você
etc, etc. Você pode ver antes quem são os debatedores que se inscreveram. Tá bom, vamos lá, né? Só que aí eu falei, bom, eu vou dar uma funilada nesse público. Não vou debater contra 13 pessoas de direita porque é muito amplo. Vai 13 pessoas bolsonaristas. Então, dei essa funilada que eu acho que seria mais fácil bater de frente com bolsonaristas nesse momento em que o bolsonarismo tá mais fragilizado do que bater de frente com a direita de um modo geral, porque a direita vai desde a Simone Tebet, passando pelo Luciano Huck, até o Bolsonaro, o Renan Santos e uma salada de doidos uma carreta furacão de doidos e fascistas, enfim, né, que aí exigiria mais estudo, né, não que eu não pudesse me preparar, poderia, só que exigiria mais esforço. Deixando um recorte lógico mais definido, você se prepara melhor para as questões. Exato. E aí, eu passei 5 dias inteiros me preparando para esse debate, né? Porque eram 5 afirmações que eu faria e cada dia eu estudei uma afirmação assim a fundo. Eu estudei minuciosamente sobre as afirmações que eu faria. Eu acho importante falar para o público que esses debates, apesar de serem importantes, eles são muito mais um entretenimento do que um debate real, do que uma troca de ideias real, sabe? É só você ver esses debates que você tem que correr, apertar um sino. Parece aquela gincana do Silvio Santos lá, né? Que é aquele... Qual é a música? Que você fica sentado e toca a música, todo mundo sai correndo pra tocar o sino. É tipo isso, sabe? Aí cai da cadeira e tem essas loucuras assim, né? Então é um bagulho muito mais de entretenimento. E quem se sai melhor nesses debates, geralmente é quem está ali no centro. Ou então quem consegue fazer os melhores cortes, porque é sobre os cortes, né? Poucas pessoas vão assistir o debate inteiro, as pessoas vão ver os cortes, né? Então quem consegue fazer os melhores cortes se sai melhor. Foi o caso da CPI, por exemplo. Na CPI dos Pancadões, eu fiz uma caralhada de cortes muito bons, modéstia à parte, né? Todos tiveram milhões de visualizações. Cheguei em 1 milhão de seguidores. O Rubinho fez uns 3, 4 cortes patéticos lá, que floparam e não ganhou nada com isso, sabe? Não, eu fiz um react de você na CPI, no TikTok e bateu 1 milhão, se eu não me engano. Tá vendo? Entendeu? E então é sobre os cortes, né? É sobre quem entende melhor disso, de fazer cortes rápidos, cortes humorísticos, né? Você botar um rapaz, umas coisas, uns memes, tá ligado? Corte rápido, Tramontina. Exato. Eu acho tão brega aquele corte brega rápido. Demais. Isso aí já deu, já sabe, gente, já foi essa época. Enfim, então é muito sobre isso. E quando eu digo assim que quem está no centro geralmente se sai melhor, é porque essa pessoa ela pode se preparar muito melhor. Essa pessoa vai definir os temas do debate, essa pessoa vai ter tempo para estudar, essa pessoa consegue ver previamente e estudar quem são os debatedores. Ela vai ter mais tempo de fala ali no debate também. É isso, tá ligado? Então, eu fui para aquele debate com 3 objetivos, ou são 2, eu esqueci agora, mas enfim, um objetivo era ganhar visibilidade. Porque eu estou banido do Instagram, como eu já disse, há mais de 8 meses, e infelizmente com shadow ban no canal do YouTube, o TikTok na época também estava meio em baixa, e os debates, eles servem sim para dar visibilidade. Então, é isso, eu falei, vou me aproveitar disso sim, vou lá no debate para ter visibilidade. E deu muito certo, tá ligado? Eu não vi agora quantas visualizações está nesse meu debate, mas possivelmente ele tá com mais visualizações do que o do Pavanato. No Tubacast? No Tubacast. Vou conferir agora. A última vez que eu vi tava com acho que 100 mil. Não, já tá com mais de 200 mil. Ó, o seu tá com 256. E o do Pavanato? 236, tá com 20 mil a menos. Passei. Tá vendo? Então, consegui a visibilidade, ganhei dezenas de milhares de seguidores no TikTok, e os vídeos estavam com bastante repercussão também. Então, nesse ponto, meu objetivo foi alcançado. Um outro objetivo que eu tinha era assim, né? Outro ponto importante para falar para as pessoas. A gente tá ali para dialogar com o público, né? Não necessariamente com quem tá ali na nossa frente na mesa. Então, eu quero que o público daquelas pessoas assista ao debate. Uhum. E eu queria meio que desmoralizar elas diante do público delas. Não desmoralizar elas, mas as ideias delas. Quer dizer, contradição, né? Exato. É fazer o público delas assistir e falar assim, porra, eles não conseguiram rebater essa afirmação. Por exemplo, eu fiz afirmações muito categóricas e muito estratégicas, né? Então, a primeira afirmação que eu faço é, o governo Lula é de direita. Então você vê, eu faço uma afirmação extremamente polêmica pra viralizar, porque isso vai despertar ódio tanto na direita quanto na esquerda lulista. Então a galera vai comentar pela raiva e vai dar visibilidade pra mim. Eu começo também nessa afirmação pra já ir limpando o terreno pra eventuais apontamentos de que, mas o Lula isso, o Lula aquilo. Eu não defendo o Lula. Pra mim, o Lula tá mais perto de vocês do que de mim. Privatizações e assim vai, sabe? Arcabouço fiscal, a galera do governo Lula que estava no governo Bolsonaro, ou que estava no governo Bolsonaro, que esteve no governo Dilma, enfim. Então, vocês estão muito mais próximos do que vocês imaginam. E fazer o público perceber que o caminho não é nenhum dos dois, não é nem o bolsonarismo nem o lulismo, tá ligado? Eles são o sistema, ambos os lados.
Depois, pensando em sistema, minha segunda afirmação é: a direita defende o sistema e é impossível ser contra o sistema sendo de direita. Então você vê, eu fiz afirmações muito estratégicas para bater em ideias que hoje são centrais na cabeça, principalmente da juventude, né? Ser contra o sistema é ser de direita, é ser de extrema direita, é ser bolsonarista. Depois eu vou para Alexandre de Moraes, que é o arqui-inimigo do bolsonarismo hoje, né? E eu falo, né? O ministro Alexandre de Moraes é e sempre foi de direita. Não teve um que rebateu essa afirmação. Imagina o público deles. Não tem como, né? Não tem como. Imagina o público deles falando assim: caralho, mano, a gente tá aqui sempre dizendo que o Alexandre de Moraes é de esquerda, é comunista, mas não teve um que conseguiu rebater isso. Né? Alguns falaram: não, ele não é de direita, ele é de centro. Não, ele não é de direita, ele vai pro lado que o vento sopra. Ou seja, ninguém provou que ele é de esquerda. Ele é de centro de São Paulo. É de extremo centro. Entendeu? Então, eu acho que eu fui muito bem sucedido nesse sentido. Aí, logo na sequência, mais uma afirmação estratégica. Depois de debater sobre defesa do sistema ou não, na verdade, a terceira afirmação foi, antes da questão do Alexandre de Moraes, foi: a polícia militar faz mais mal do que bem para a maioria da população. Uhum. Então, repara na construção dessa frase. Eu não falei assim... Bem cuidadosa. Bem cuidadosa. Eu não falei assim: a polícia militar só faz mal. Uhum. Eu falei, ela faz mais mal do que bem, e para a maioria da população, não é para todo mundo. Porque tem uma galera que ela beneficia, sim. Uhum. E aí eu trago esse debate logo depois de ter dito que a direita defende o sistema, porque é aquilo. A direita vai lá e fala: não, nós somos contra o sistema. E logo na sequência eles estão ali defendendo a PM com unhas e dentes, tá ligado? Então fica uma contradição muito evidente. Uhum. E a última afirmação eu puxo pro lado das universidades públicas, que é outro alvo da extrema-direita, né? Focando na USP, né? Dizendo que não existe doutrinação comunista na USP. Que é fácil de comprovar também, porque a maioria não foi lá. Nenhum deles, né? E assim, já sabendo que nenhum deles era da USP, eu falei: não, até estendo o debate para as universidades públicas em geral. Mas nem isso eles conheciam. Aí foram falar de escola pública, foram falar de universidade privada, foram, assim, viajar tanto, sabe? Então, eu acho que eu desmoralizei eles nesse sentido também, de que o público viu e falou: caralho, eles não debatem o tema, eles falam loucuras. O cara falou: ai, vai pra Venezuela. Sabe, a afirmação era: o governo Lula é de direita. E o cara respondeu: vai pra Venezuela, vai pra Coreia do Norte. Eu falei: paga minha passagem que eu vou. Pra Coreia do Norte é zica. Eu vou, caralho. É zica, melhor que o Capão Redondo. De verdade. Entendeu? Então é isso, eu mostrei pro público que eles não têm argumentos, que eles não sabem sustentar as ideias deles, que eles são histéricos, né? Você vê o cara lá me chamando de vagabundo. O que parece o Piu Piu maluco. O Piu Piu maluco. E tem aquele senhorzão: não, você é de direita. Ele parece o ex da Ana Hickman. Foi bem ele que mandou ir pra Coreia do Norte. Eu vi. Falou assim: você é de direita. E o Lula também. E todos são. O PSTU é de direita. Todo mundo é de direita. Gente, que é isso? Chapéu de alumínio total, né? O que te incomoda na postura da esquerda nesses debates? Você acha que tem alguma coisa que a esquerda pode melhorar? Porque eu vejo que às vezes a gente acaba caindo em algumas armadilhas da direita, tá ligado? Por exemplo, quando eu fui debater com a bolsonarista, a minha estratégia foi exatamente não deixar ela levar pro pânico moral, porque ela queria deixar o clima dramático, e eu ia lá fazer uma piadinha, quebrava o clima e ela não conseguia levar pro drama que ela queria. Exato. Você acha que a esquerda tem vacilado em alguns momentos? Porque aquela vereador mesmo que eu debati, se você vai no perfil dela, 2 dos reels que estão fixados é de debate dela contra a gente de esquerda de universidade, que viralizou, e ela vai lá e ganha público batendo nessa galera, tá ligado? Como é que a gente revida? Eu acho que tem esse problema sim, né? Citando mais uma vez a CPI dos Pancadões que eu participei, que foi um sucesso, né? Eu fui pra lá justamente com isso em mente. Eu não vou ser pautado pelo Rubinho. Eu vou pautar o debate, tá ligado? Porque a CPI ali pra mim já era uma coisa ilegítima. O mandato do Rubinho é ilegítimo, já era pra ele estar cassado, né? Ele tá em processo de cassação. Mas a justiça é tão lenta, né? Realmente, nesse ponto a direita tá certa, a justiça é extremamente lenta. Se fosse mais rápido, o Rubinho já não tava mais lá. Então o mandato dele é ilegítimo, a CPI é ilegítima, a minha convocação era ilegítima. Eu falei: eu não vou chegar ali pra ter uma conversa cordial com o Rubinho Nunes. Eu vou pautar o debate. E aí, ele chegava e dizia assim: o que você tem a dizer sobre o trabalhador que quer sair cedo pra trabalhar, mas não pode por causa do baile funk? E a minha resposta era: o que você tem a dizer sobre o trabalhador que quer ir trabalhar, mas é morto pela PM, como aconteceu lá em Parelheiros? O cara foi correr pra pegar o ônibus, o policial achou que ele era um ladrão e meteu o baile e matou o cara. Ou mesmo depois, né, pouco depois aconteceu isso, um pedreiro de 56 anos saindo pra trabalhar lá no Capão Redondo. Aí tava rolando um baile funk, a PM chegou pra reprimir o baile dando tiro de fuzil, acertou o trabalhador e ele morreu ali na porta de casa, saindo pro trabalho, sabe? Então você vê, eu inverto a pergunta pra constranger ele.
Eu não vou deixar ele me constranger com a pergunta dele. Eu vou constranger ele com uma pergunta muito mais pesada, né? Acho que a gente na vida tem que aprender a fazer isso em todas as ocasiões, que é devolver o constrangimento. O que não significa fugir do assunto, não significa achar que isso não é um problema, o barulho do baile é um problema. Mas não vai ser com o Rubinho que eu vou debater isso. Não vai ser naquele espaço ilegítimo que eu vou debater isso, que é um espaço que busca criminalizar o funk e a mim mesmo, e não chegar em soluções, tá ligado? Então a gente tem que fazer isso nos debates também. Recentemente, eu assisti um debate de uma parceira minha contra o Lucas Pavanato, e eu acho que ela pecou nisso, num momento específico, né? Teve um momento em que o Pavanato, ele falou pra ela assim, por que o seu partido, o PSOL, votou pra... eu não lembro a pergunta. Do crime hediondo lá? Acho que foi tipo isso, né? Pra não aumentar a pena de crime hediondo. Isso, de estuprador, não sei o quê. E ela falou, eu apoio isso sim, que não sei o quê. Eu falei, putz, mano, você caiu na armadilha dele. Porque na hora que ela falou isso, ele deu uma risada. Ele abriu o sorriso, assim, de orelha a orelha. Porque era isso que ele queria ouvir. Era esse o corte que ele queria arrancar dela. Mesmo que você seja a favor, não é o momento de falar isso, sabe? Não, eu sempre digo uma coisa. Você tá dizendo que ela defendeu o partido, ou ela foi contra o partido? Isso, ela defendeu o partido e a votação. Porra, porque assim, eu particularmente nem sei qual que era o debate em torno disso, sabe? A minha resposta seria, eu não sei o que você tá falando. Eu acho que na maioria das vezes a galera da direita usa isso naquelas politicagens, sabe? Tipo assim, alguém que é do PL sugere um projeto de lei. Então as pessoas de esquerda não votam, por quê? Porque é alguém do PL. Só que acontece ou porque é inconstitucional. Se o cara é do PSOL, o cara da direita não vota. Só que aí a direita fica usando isso pra falar, vocês não assinaram o CPI do Banco Master, mas na maioria das vezes é meteção de louco. Foi tipo isso. E aí eu acho que ela caiu na casca de banana que ele jogou, porque ela falou, eu concordo sim, né, com a votação do meu partido e sou contra esse projeto. E ele abriu um sorrisão, conseguiu o corte dele pra botar lá, esquerdista defende bandido e estuprador. Então, como eu disse, tem que devolver o constrangimento. Se ele fala tipo isso, né? O seu partido votou contra aumentar as penas pros estupradores. Você devolve o seu partido que votou isso. Aí você tem que ter alguma carta na manga pra falar alguma coisa talvez pior. PEC da blindagem, alguma coisa. Isso. Você votou a favor disso, Pavanato. O seu partido votou a favor disso, que é muito pior. Enfim, mete alguma coisa lá que você tem que ter em mente. Ou você vai pra outra questão. Sabe uma coisa que eu gostava de acompanhar antigamente? Na eleição de 2018? Gostava entre aspas, né? Mas eu ficava assistindo muito atentamente, que era o Dória nos debates. Ou nas entrevistas. Porque o Dória é isso, é um político de família aristocrática, né? 500 anos no poder, literalmente. Ele foi preparado praticamente como um príncipe para assumir o trono desde a infância, né? O Dória é extremamente habilidoso em debates ou em questões, assim, desconfortáveis. Ele nunca caiu em nenhuma armadilha, nenhuma casca de banana, seja de um debatedor, de um jornalista. Na época ele era prefeito, candidato ao governo, né? Prefeito, mas por que na sua prefeitura você fez isso? Mano, ele conseguia meter 200 coisas positivas que ele tinha feito de um jeito que ofuscava totalmente aquilo que foi colocado. Então é uma questão de preparo, né? Também não falo isso pra condenar essa minha parceira ou quem quer que seja. A gente tá aprendendo. Eu mesmo não acho... O Pavanato já participou de muito mais debates. O Pavanato é extremamente preparado pros debates. Eu percebi isso ali assistindo o debate, né? Eu também acho. Eu quero debater com ele em breve, porque eu vejo que da direita ele é o que mais se hiperfocou em analisar exatamente a retórica dos debates. Acho que ele ficou assistindo tanto o Charlie Kirk, né? Fica esperando o mesmo destino. É sobre. Foi eu, né? Hein, gente? Não vai descontar no Chavos. Mas eu assino embaixo. Mas, o que eu ia falar? Eu ia falar que eu não acho que o meu desempenho naquele debate também foi perfeito. Não foi. Eu citei aqui o debate contra os reformistas, que eu acho que eu fui ruim. E no debate contra os bolsonaristas, eu acho que eu fui bem, mas não fui perfeito. Sabe? Porque, por exemplo, eu não conseguia ver o tempo. O tempo tava correndo aqui na minha frente, eu não conseguia ver. Então eu não percebia que já tinha passado 15 minutos e aí, acabou a pauta e eu não consegui falar tudo que eu queria. Então, eu tenho uma questão, assim, que quando eu tô debatendo com alguém, na vida real, eu gosto muito mais de ouvir o raciocínio da pessoa do que de impor alguma coisa, né? Então, eu também. Tipo assim, eu acho que tem que ter mais polícia. Por quê? Ao invés de eu falar, não, mas a polícia tá matando pobre na periferia. Por quê? Por causa disso. Mas você acha que... Mas tá resolvendo, e ouvir. E conforme a pessoa vai falando, eu espero que ela própria vá percebendo as contradições e a fragilidade do argumento dela, até chegar num ponto que ela não vai ter mais o que falar, porque ela percebeu que não tem sentido. E aí, eu tentei levar isso pra esse debate e eu vi que não deu certo. Porque nessa de perguntar por quê e querer ouvir a resposta, a pessoa falava 10 minutos e acabou. Eles tomavam tempo, né? Acabou o tempo. Ali é pouco tempo. Ali não dá pra ser assim. Então, fica de aprendizado pra mim e de ensinamento pra quem eventualmente for participar de debates aí também. Obrigado. Uma última pergunta muito importante para a galera te apoiar, saber onde é que você está produzindo, saber por onde você anda atualmente, como é que a galera faz para te encontrar, já que o Instagram fica nessa punhetagem.
Punhetagem não, porque punhetagem seria algo bom. Nessa falta de punhetagem. Nessa broxagem. Essa broxada aí. Mano, eu tô no TikTok, eu estou no YouTube, eu tenho Twitter, mas eu não produzo conteúdo pro Twitter, mas eu uso assim como um lugar pra manter algum contato com os seguidores, né? Minha conta ela é fechada, mas eu sempre tô dando uma olhada e aceitando a galera lá. E também eu tô nas palestras, né? Então você pode me encontrar aí várias palestras abertas que eu tenho feito em Sesc, Senac, Senac não é aberto, né? Mas Sescs, com a galera da Flipay e outras, né? Então acompanhem aí no meu canal do YouTube, no meu TikTok, que eu sempre tô divulgando essas palestras. Nesse momento também eu tô focando em outros processos da minha vida pessoal, como por exemplo entrar no mestrado, como tentar conseguir dar aula na Fundação Casa. Então, eu tô tentar fazer mestrado na USP mesmo? Isso, eu quero fazer agora na área do direito, lá na Sanfran. Foda demais. E também, eu tô focado nisso. Logo mais eu pretendo começar a escrever uns livros também, que é uma demanda que meu público tem há bastante tempo, e agora eu vou começar isso de fato. E para quem é meu apoiador financeiramente, né, seja pelo Apoia-se, apoia.se/Chavoso da USP, seja pelo Seja Membro do canal do YouTube, eu tenho um grupo no WhatsApp. Então eu acho que a forma hoje de estar mais próximo de mim é se tornando um apoiador pelo Apoia-se ou pelo Seja Membro, porque você tem acesso a um grupo do WhatsApp que eu tô lá quase que diariamente conversando com a galera, trazendo atualizações e debates. Maravilha. Eu sigo você no TikTok, acho muito legal. Os cortes que você vai postando vai relembrando alguns debates que eu já vi. Se você quiser apoiar esse canal aqui, também tem o Apoia-se, que vai estar aí embaixo. Tem o @ do Vila Sônia Comedy Club, que é o lugar que a gente gravou. Se você quiser gravar nesse estúdio, manda mensagem pro Vila Sônia Comedy Club, troca uma ideia com a Alê, ele te fala qual que é o esquema. E último recado, a Comuni Store, que também é minha parceira, que manda umas camisas muito foda. Cupom Abner na Comuni Store, você consegue umas roupas maneiras. Ao contrário do que disse a Eduarda Campopiano, isso não é coisa de capitalista. Que ela veio assim, comunista divulgando cupom de desconto na lojinha. E o cupom é pra pobre, filha. É mulher conservadora falando, né? O senhor reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto ao senhor, quem é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele à corregedoria? Quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por gentileza, o senhor pode responder? O senhor afirmou categoricamente. O senhor acabou de quem é o vereador ligado ao crime organizado? O senhor está filmado por YouTube, pela TV Câmara. Se o senhor não responder, eu vou adotar medidas legais. Responda quem é a pessoa. Qual vereador é ligado ao primeiro comando da Câmara? O senhor vai dizer para mim aqui. Qual é o vereador ligado ao PCC nessa casa? Você quer Qual é o vereador? Você não tá nem aí com quem ganhou. Você não tá nem aí com o boladão. Quem é? Qual é o vereador ligado ao PCC? Chama vergonha. Toma vergonha. Quem é o vereador ligado ao PCC? Você tá tentando. Quem é, Thiago? Quem é? Pela ordem. Qual vereador é ligado ao PCC? Pela ordem, Eu não vou tolerar que ofenda um parlamentar. O senhor vai apontar que nós vamos investigá-lo. Se for ligado, será caçado. Pela ordem, Quem é o vereador? presidente. Pela ordem, Quem é? presidente, pela ordem. Afirme aqui, quem é o vereador ligado ao PCC?